Vai chegar sem anúncio mesmo. Sem anúncio mesmo, ele tá aí. Apareceu. Presidente. Chegou ele. Ítalo Freitas, nosso presidente. Canalha! Pro Mistunet. Pro Mistunet não sobra nada. Cadê a taça? Cadê a taça, as camisas, Cadê a taça? as Sobra medalhas, nada pro Mistunet, a cara. marca E é. Vê se tá desligado, e Ítalo. o bicho. Ligado, Tá ligado? Ligado. E é dessa forma que eu convido você a dar boa noite para nossa audiência aí, meu presidente. Boa noite, os Lucas. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os mistenses que ainda suportam falar de misto e ouvir vocês falarem de misto depois de 4 horas. É um prazer estar aqui para a gente falar do amor das nossas vidas, o maior amor das nossas vidas, que é o Misto Sport Clube. Gente, eu vou dar uma satisfação aí, né? Já que vocês cobraram a taça tá no Dutra, né? A gente não pegou de ontem para hoje. É, Vou ter que ir lá para tirar foto, então, que eu falei bem assim, não vou tirar na exposição porque vai estar lá na minha live. Mas vou ter que ir lá para tirar foto. Não, pode ir lá, quarta-feira a gente vai ter treino à tarde, até o torcedor que estiver tranquilo quarta-feira à tarde, pode ir lá, que daí a gente consegue até fazer um negocinho legal, como o próprio Gugu fez, que fui eu que fiz com ele ainda, eu que tirei as fotos pra ele ainda. Eu acho que é o momento de a gente viver isso aí, de a gente desfrutar desse momento aí, e a gente sabe quem é torcedor de verdade, né, querendo ou não. Tem sempre os que estão lá todo jogo e a gente conhece de vista, os que a gente conhecer a gente vai liberar sim. É isso, Ítalo. Vou anunciar aqui pra turma, tô anunciando que Tá anunciando que o tá presidente está ao vivo aqui. online, ao vivo e online, né? Vai cair a audiência. Alcan... Tinha 60, você mandou uma mensagem aí, foi para 40. Enfim. Cara, Ítalo, pergunta clichê, 4 horas fazendo essa pergunta para todos os convidados aqui. Tirando ali, ergueu o troféu, campeão, aquele alívio. O momento que mais marcou você pro estadual? E aí depois a gente vem com outras conversas. A semifinal, né, cara? Jogo de volta contra o Operário ali. A gente fazer um bom jogo, dominar as ações. A gente tem ali o jogador do Operário expulso no segundo tempo. Não lembro o nome do jogador do Operário que foi expulso. E toma aquele gol ali aos 46, 42 do segundo tempo contra o Operário. E aí, assim, 46. vamos ser sinceros entre nós aqui, nós estamos em família, como diria. Podemos nos abrir A aqui, né? gente, a gente viu o filme, Vixe, a gente viu o filme depois de 4 horas de live, eu chuto o cara querendo se abrir aqui, E cara. lá ele, perigoso. né? Peraí, Sarmazzi. Vai, A foi gente mal. viu o filme passando na nossa cabeça. Veio do Tem traço como, do ano né? passado, né? Veio o roxo na nossa cabeça. E só que assim, cara, eu até falei e tenho dito isso. Foi marcante porque foi a primeira vez que eu olhei e eu tinha segurança no meu time. Marcou porque eu senti a mesma sensação que eu senti quando a gente tomou aquele gol contra o Primavera. Mas eu olhei pra dentro de campo, olhei pro goleiro, olhei pro Glaicon na época, sem ter pego um pênalti, e eu já tinha assistido vários treinos do Glaicon pegando pênalti. Vi várias vezes os meninos batendo pênalti, e eu tinha plena certeza de que a gente ia sair vencedor daquela decisão por pênalti. Então, assim, é a sensação de aquilo que a gente vem, Luna, conversando há muito tempo. Sim. De você formar um grupo que você saiba que ele vai chegar. Não um grupo que você forma apostando. Não, esse aqui pode ser que vingue, esse aqui pode ser. Eu tava falando agora com as meninas lá fora. É diferente de você pegar jogadores que foram campeões, com todo respeito, da terceira divisão do Carioca, da segunda divisão do Gaúcho. E, lógico, dentro do nosso grupo tem jogadores assim hoje, mas você pega os pilares do clube: Jackson, Uhum. Robson, jogadores Deus. experimentados nacionalmente. Jogadores que olham para dentro de campo e enxergam muito mais do que um jogador que jogou uma segunda divisão de gauchão. Eles têm uma convivência muito maior com alto nível de futebol. Então eu tinha plena confiança de que a gente ia passar. Mas lógico, né? Aí na hora meu padrinho começou a discutir comigo, me xingou. Que a Seu gente tomou padrinho um gol. Dorileu? Não, meu padrinho Ah, tá. Seu padrinho, Luiz, padrinho mesmo. pai do cabelo, começou a discutir comigo. Mas assim, foi esse momento que marcou muito. E aí, obviamente, a classificação talvez eu tenha sido muito mais aliviante, tenha tirado um peso das minhas costas muito maior do que ir para a final.
do que efetivamente ser campeão. Porque desculpa pessoal do Luverdense, gosto muito do Bassani, gosto muito do pessoal lá, mas assim, ser campeão eu sabia que a gente ia ser campeão. A hora que a gente passou pra final, eu sabia que a gente ia ser campeão. Porque a gente não ia tomar gol. E a gente não, e o Bassani falou isso comigo no telefone 2 dias antes, tá? Da segunda final. Falou, Ítalo, a gente não toma, se vocês não tomarem gol, vocês vão ganhar, né? Eu falei, então, Bassani, é isso aí. Porque se não tomasse gol, a gente ia ser campeão. E eu achei que a gente não ia tomar gol porque a nossa defesa é muito boa. Até foi um tópico que eu vi vocês falando mais cedo. Então, o desafio era ali contra o Operário, porque é um clássico, e no clássico, Valia muita coisa, né, em jogo. Tinha muita coisa em jogo ali também, né? Então, cara, eu sempre falo que a gente, no nosso nível de futebol, a gente briga pelo prato de comida de amanhã. E como que a gente briga pelo prato de comida de amanhã? Cara, vamos dizer que tivesse sido estadual desastroso, como foi ano passado pro Luverdense. Para o Luverdense foi estadual verdade. desastroso. Você pode fazer uma baita série D. Você pode regaçar. Só que se você não subir, no outro ano você não tem Não tem campeonato. mais nada. Então, assim, seu estadual, e é uma coisa que a gente demorou para assimilar aqui internamente, que o Misto Net cobrava. O estadual tem mais importância que a Série D, a depender do seu ponto de vista. Por quê? Por causa da vaga da Série D do outro ano, por causa da vaga da Copa do Brasil do outro ano. Então agora, E prestígio, né, também, né, no estado. pô, isso aí. Mas assim, quando você fala de processo de reconstrução, você ter o calendário é fundamental. O Lucas falou uma coisa aqui que é verdade: o misto não é o clube que chega e fala, ah, Jackson, acho que o cheque em branco paga quando você quer. Nunca vai ser. Eu até brinquei essa semana com o pessoal lá. Falei, gente, eu queria ser igual o John Textor. Pega dinheiro emprestado e sai contratando todo mundo, depois dane-se pra pagar. Só que a gente não é assim. Eu não sou assim, Dorileu não é assim, Vinícius não era assim. Então o misto nunca vai ser time do cheque em branco. E como que você consegue convencer o Jonathan, no ano passado, com a proposta de Série C, que ele tinha que permanecer? Falando pra ele, ano que vem eu tenho o calendário e eu vou ter condições de você estar disputando competições. Então eu não consigo. O Jonathan renovou com zero de reajuste, R$ 0 de reajuste. O jogador que tinha sido artilheiro no estadual, artilheiro do clube estadual. O Isoton não chegou a tocar nesse ponto. Mas quando eu perguntei para ele, por exemplo, sobre o Figueirense, ele fala, o que vazou foi o Figueirense, mas porque teve gente que falou, aí dobrou o salário. O Isoton também foi um dos caras que ele falou, ele cobrou, o que falou, que foi, chegou para mim, né? Que ele não teve o reajuste dele também, e o que ele pediu, e aí ele cita, né, quando eu pergunto, que era a sala de fisiologia ali, de fisioterapia, e uma ajuda a mais para os auxiliares dele. Sim. Então, assim, e isso é importante falar também, que eu até esperei ele falar isso. Ele não falou, agora eu tô aqui falando e você não podia falar, tô falando, professor, desculpa. Aí pode concluir agora aí também. Não, e assim, e o pessoal fica pelo projeto, porque primeiro o projeto é sério, segundo, o ambiente de trabalho do misto é muito bom. E aí eu vou falar de jogadores aqui que eu não sou eu que falo isso, são jogadores que estão no dia a dia que tem essa visão. E vamos dar um exemplo, vou ser claro com vocês agora. Agora tem vários, eu diria que 80% do nosso elenco tem proposta. Mas eu falo com tranquilidade para vocês que quem não quiser ficar assim, não, eu quero uma segurança maior, ele sabe que no misto, se ele fizer um bom restante de ano, Ele vai ter, né? ele vai ter emprego ano que vem e que vai ser um ambiente bom de trabalho, que ele vai receber em dia. Cara, tem até uma situação que nem foi, a gente nem divulgou ainda. Segunda-feira começa R$ 300 mil de intervenção no Dutra. O feminino não vai poder jogar no Dutra sábado, muito provavelmente, a gente tá discutindo isso ainda, porque a gente vai fazer um tratamento na grama, uma descompactação na grama, que foi o que foi feito no Dito Souza, que manteve o gramado de Dito Souza bom. Esse processo custa R$ 100 mil. Um processo que o Damiel, que veio aqui mais cedo, por isso é Comentou. importantíssimo, né? O Damiel, a gente fez questão de trazer ele aqui, né? E aí, na hora, eu pensei em perguntar para ele, eu falei, não, vai chegar a pessoa certa para eu perguntar. Todo esse processo, a Série D começa começo de abril, começo do mês que vem. Nós teremos o Dutra para a Série D também ou Não, tranquilo, esse processo é 2 semanas, 15 duas dias. semanas? Ah, então beleza, maravilha. Estava aguardando a conclusão da Copa do Brasil. O que pode acontecer é na estreia da Série D, e provavelmente vai estar assim, tá? O gramado vai estar feio visualmente falando. Ele vai estar com aquela cor, aquele aspecto amarelado. Uhum. Mas ele vai estar um tapete. E não vai mais alagar, nem se chover canivete, porque a descompactação vai fazer aumentar o espaço da terra para a grama, e aí vai suportar mais água, que é o que está acontecendo hoje, que ela estufa muito cedo, e aí sobe a água, e dá aquele desnível, tudo isso a gente vai tratar. E vai fazer melhoria em vestiário, vai fazer melhoria na tribuna de honra, finalmente vai colocar ar-condicionado, enfim, várias situações que a gente vai fazer, que vai R$ 300 mil de investimento.
E o jogador vê isso aí. Uma das coisas que a gente vai fazer do lado lá, vai ser interno, depois a gente vai até gravar um vídeo, né, Yasmin, mostrando o que a gente fez, é no vestiário. E quem decidiu isso com a gente, eu chamei o Jackson. Falei, Capita, vem aqui, você que tem experiência fora, dá uma olhada, o que você acha dessa ideia aqui? Baita ideia, presidente, gostei. Pode Qual a ser. ideia? Depois você explica aqui. Mas assim, Sobra nada pro Misturete, cara. então assim, é um clube que tá em constante evolução. É o que eu também ouvi o Lucas falando aqui. Ah, não, o Lucas falou isso pra mim ontem. O misto não vai fazer uma revolução. O Barra, pô, o Barra tem um caminhão de dinheiro lá. Os caras acabaram de ser campeão catarinense. Os caras despejam um caminhão de dinheiro e o que eles compram, o que tiver que comprar, constrói um estádio de Estão 400 bem milhões. localizados também, né? Então, só que eles pegam lá de Balneário Camboriú. Então, assim, é outro nível de dinheiro. Mas com o que a gente tem, cara, o trabalho é bom, é honesto. E aí, assim, primeira coisa que eu quero falar sobre o título, que eu não falei no dia que eu fui campeão, que na hora eu não esqueci. Fiquei semanas planejando isso e na hora de falar eu não falei. A gente tem que agradecer alguns caras. E aí a gente sempre fala da defesa que não tomou gol. Nossa defesa não tomou gol porque a gente tinha Índio, Joase, Jackson, Lucas, que todo mundo sabe que eu fiquei muito pé da vida com o Lucas um ano atrás. E esses caras aqui, eles abriram mão de propostas mais altas para vir pro misto. Então, muito obrigado, especialmente essa linha defensiva aí que eu falei, que, pô, tinha proposta muito mais alta, e não preciso nem falar, já que só teve proposta da Série A1. Eu tinha acertado aqui e ficou. Então, assim, são homens que olharam pro projeto e falaram, pô, eu prefiro ficar aqui. E aí que tem a diferença da entrega, aí que tem a diferença do resultado. Por que esses caras não vão tirar a bola, não vão tirar o pé na dividida? Porque eles abriram mão do dinheiro, que é o motivo pelo qual a gente sai, levanta todo dia cedo pra trabalhar, é o bendito do dinheiro. E eles abriram mão disso pra estar aqui no misto. Então, esses caras fizeram toda a diferença no título. E o resultado é esse, cara. E isso é fruto do trabalho. Luna, vocês dois aqui sabem disso. 5, 6 anos atrás, os caras não queriam vir pro misto, nem se pagasse mais. Hoje a gente paga menos e os caras querem vir. Mas não tirava o índio doação. Mano, Você lembra conseguiu, que você nós lembra? Na conversava segunda aí? divisão, Claro nós que não eu lembro, cara. conseguimos. Não, o índio ia. Treino segunda, terça, quarta, cadê o bendito do índio? O índio não aparecia, cara. Então, assim, o índio preferiu jogar no ação do que jogar no misto. E tava certo ele. Claro. Tava certíssimo ele. E isso é fruto da mudança institucional que o misto viveu nos últimos anos e muito passa por esse estádio aí também. É isso. Ítalo, parabéns pelo trabalho que você honra com tanto carinho. Sei que você é mistense. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Que acredito que todo mundo tá ali, pô, cara, porque a gente vê muitos clubes que o presidente ali acaba sendo tipo indicação de alguém e tudo mais. Você é uma instância da arquibancada desde criança ali. E a gente se sente representado por você. A gente falou aqui, já falou lá dos bastidores e tudo mais. E a gente quer saber mais de bastidores, cara, do misto, em relação às coisas que acontecem fora ali de comissão técnica, fora de atleta. Por exemplo, saiu notícia nessa semana que o misto conseguiu quitar 70% das dívidas, alguma coisa assim. Aquelas coisas que a gente sempre conversa e que só a gente sabe muitas vezes, só você sabe, e o mistense precisa saber. Tem muito mistense que acha que o povo tá ali de gracinha ali, tá ali de boa, mas não, vocês estão trabalhando muito. E queria que você falasse, cara, de alguma novidade que a gente também não saiba, pô. Vamos lá, então. A situação da recuperação judicial ela é o seguinte: é uma história extensa. Tem um Pode processo na contar. recuperação judicial de 2009, que eu não sei nem quem era o presidente de 2009. Falar pra você que eu sei quem era, eu tô mentindo. Acho que era Márcio Pardal, presidente de 2009. Você sabe, Alex? Tem um processo lá de 2009. Quando o Vinícius assume o misto, a gente faz um acórdão trabalhista. A gente pega todos os que aceitaram e bota dentro desse acórdão e vai pagando com o dinheiro da Time Mania. Os mais antigos vão se lembrar das campanhas que tinha da Time Mania. Aquele dinheiro é depositado integralmente para pagar esses processos. 43 processos, para ser mais exatos.
para ser mais exato. Esses processos estão quitados já. A Team Mania quitou esse processo. A Team Mania e os outros aportes. Os outros aportes que foram feitos nos processos quitaram esses 43 processos. No entanto, mais 48 trabalhistas e mais 6 quirografárias que a gente fala que são cíveis e tributárias, a gente não conseguia resolver. Os caras não queriam negociar, os caras não aceitavam nada. Aí a gente entra com o artifício da recuperação judicial, que é o quê? Olha, desse tamanho que está a dívida, e aquela altura era uma dívida desse valor que foi divulgado, 1 milhão e pouco, nesse valor que está a dívida, naquela altura, o orçamento do Misto era 3 milhões na segunda divisão. Para jogar a segunda divisão e Brasileirão Brasileirão A3 e o feminino da primeira divisão. Era mais ou menos, era 2.800 para ser mais exato. Sim. Como que eu vou pagar 1 milhão e 300 mil de dívida? Vencida. Porque quando a gente fala dívida, pô, comprei um ônibus parcelado. É dívida, mas é a prazo, né? Sim. Mas tinha 1 milhão e 400 mil de dívida vencida, que eu tinha que pagar imediatamente. E que o credor não queria negociar. Quando a gente faz a recuperação judicial, a gente ganha um fôlego para negociar com esses credores. E a gente tenta negociar um desconto, que a gente chama juridicamente de deságio. E aí a gente apresentou o plano de recuperação judicial para o juiz aprovou. Nesse momento, o misto meio que se torna uma instituição que não pode ser tocada por ninguém. Judicialmente falando, por bloqueio, por cobrança, nada. Ela se torna como se fosse tivesse uma Blindagem ali. blindagem. É uma blindagem que a gente chama, blindagem patrimonial. E aí a gente começa a negociar com esses credores. E nós conseguimos aí, e aí mandar um abraço pro Dr. João Tito e pro Dr. Vinícius Falcão. E era pra estar aqui presente. O Dr. Vinícius tá em Poconé nessa altura. Ah, canalha. Ah, continua. Eles propuseram a loucura. A loucura. Isso aí nunca tinha sido feito no Brasil no futebol. 70% de desconto. 70% de deságio. Quer dizer que se o cara tinha 100 para receber, ele receberia 30. E nós tivemos 2 reuniões. Primeira reunião, os caras ficaram meio assim e tal, mas não teve votação. Na segunda reunião, a gente explicou a importância disso. E mais importante, tinha cara, como eu te falei, tem um cara com uma dívida de 2009. Se Sim. você pegar a atualização do valor que Cê aconteceu tá nesse louco. monte de ano e você tirar os 70%, ele ainda ganhou dinheiro. E tem um processo lá de um cara, por exemplo, que nem trabalhou no misto, mas o Éder Moraes não foi nem fazer defesa, foi condenado à revelia. Então, assim, são os processos assim que alguns até têm razão, tem fundo, mas tem processos ali que nem tem fundo de nada. E eles aprovaram essa recuperação judicial, esse deságio de 70%. No ano passado ainda eles aprovaram. E aí ficou na mão do juiz para homologar. Ele pega o processo, pede parecer do o Ministério Público concorda ou não concorda, e aí ele homologa ou não. E ele homologou esse plano agora na última semana, na quinta-feira. Eu disse que foi o nosso primeiro título da semana. E foi fundamental porque agora você olha você sabe quanto você tem que pagar para zerar a dívida vencida do misto. O misto, e aí eu vou chegar mais para frente nessa explicação. Você zera a dívida vencida do misto. Isso não vai ter mais R$ 1 de dívida vencida. Vai ser um dos poucos clubes do Brasil que não tem dívida vencida. E vai sair da recuperação judicial, vai estar com o CNPJ limpo, com uma boa arrecadação, com um rol de competições interessantíssimos, ou seja, um cenário totalmente diferente do que estava 4 anos atrás, 3 anos atrás foi quando a gente começou a montar essa recuperação judicial. Então, agora a gente começa no mês que vem a pagar essa recuperação judicial. É o valor que foi colocado, 420 e poucos mil. O misto vai pagar 400 e poucos mesmo. 400 e poucos mil em 12 parcelas. Uma de entrada, já no mês que vem, e 11 parcelas. Não é um valor barato. A gente está falando aqui que é um salário de 2, 3 jogadores aí titulares do nosso time. Uhum. E aí, quando você está num artifício como a recuperação judicial, você não consegue pegar crédito em lugar nenhum. Porque, veja bem, se você não pode ser cobrado posteriormente, quem que vai emprestar dinheiro para quem não pode ser cobrado? Óbvio. Então, o misto não pode pegar dinheiro, o misto não pode comprar um carro, não pode financiar uma moto, não pode financiar uma camisa dessa aqui no mercado. Porque o misto não tem nome. O misto não pode sequer ser cobrado se ele não pagar. Então, assim, aí muda totalmente esse cenário. Mas no momento a realidade é essa. E outra coisa, né? Como é que eu sento lá com o meu credor? Eu tô lá devendo
R$ 10.000 pro Lucas Luna e falo, pô, Lucas, eu preciso de 70% de desconto, cara. Aí você vira pra mim e fala assim, pô, mas você acabou de gastar R$ 100.000. Até tava falando, vocês têm que trazer o Fábio, né? Ele vai aposentar lá no Fluminense, vocês trazem ele pra aposentar no misto. Aí R$ 100.000 eu acho que ele aceitaria. Como que você acabou de trazer o Fábio e tá pagando 100 mil por mês pra ele? Então, assim, é uma coisa meio que assim, você tem que fazer voto de pobreza. Essa que é a verdade, trabalhar com o que tem. E nós trabalhamos com o que nós tínhamos e não fizemos loucura. E não quer dizer que vai ser recuperação judicial e ano que vem vai ter 15 jogadores de R$ 50.000 misto. Não, não é isso que quer dizer. Mas, assim, talvez o misto faça investimento maior em alguma situação que a gente não fez. Talvez faça investimento em um jogador maior. Talvez faça uma. Pegue um empréstimo. Pegue alguma situação. Eu não acredito em endividamento bancário. Não acho que seja a solução no futebol. É, sim, porque vai ter essa possibilidade. É importante você ter a possibilidade, né? E hoje o misto não tem. Então, e é um cenário que vem há 3 anos, cara. Então, às vezes o torcedor fica, pô, mas o misto não investe tal coisa, o misto não faz tal coisa, o misto não. É porque não tem essa possibilidade. E acho que essa é uma. Isso vai abrir muitas portas, né, de novas. Absurdo. Absurdo. Muda totalmente o cenário do clube. O Vasco tá na mesma situação que a gente, o Botafogo tá na mesma situação que a gente. Se vocês perguntarem pra mim, acho que o Botafogo vai falir. Essa é a realidade. Se o Textor não der um jeito aí, mas o jeito que ele tá dando é um pior que o outro, no meu ponto de vista, vai acabar falindo. E o misto não, o misto tá pagando as dívidas. Entendeu? Então, e hoje tem condições de pagar nessa dívida. Não é uma dívida impagável, se tornou pagável por conta do nosso trabalho também. E esse foi o único compromisso que eu fiz quando eu assumi a presença do misto. É esse o meu trabalho, é cuidar dessa dívida. O Uhum. que eu faço a mais é porque eu quero ajudar o clube. Esses R$ 300.000 da reforma foi um trabalho político nosso lá, junto com a CBF. Tá saindo zero do caixa do clube. Entendeu? Então, assim, É importante que também a torcida saiba disso, né? Que não é também só premiações e tudo mais, é que também a diretoria corre atrás, né, dessas parcerias aí sim, justamente, né? sim. Eu até quando eu fui pro Rio de Janeiro, o pessoal ficou, foi passear no Rio de Janeiro. Queria eu ter passeado, não consegui entrar no mar, gente. Não entrei, não tomei banho de mar. Nem com Voltou até gelada, mais branco. muito Voltou gelada, até velho. mais branco. Mas a gente voltou aí com R$ 300.000 pra reformar o Aí, Dutra. E são melhorias assim, importantíssimas estruturais pro Dutra. O torcedor nem vai ver, mas pro dia a dia do clube vai ser fundamental. Então, assim, a gente trabalha muito, cara. Trabalha muito. Eu até tava ali fora aguardando, eu tava discutindo com o Papa. Inclusive, abraço, Papa. Falando Ah, pra não mim que. adianta, ele não assiste, então Ah, tá, é verdade, né? ele, Hater do ele não, Misto Net. ele Ele é não hater do assiste. Misto Net. Ele me cobrando que o Misto tinha que fazer uma barca, igual não sei quem fez, e não sei quem fez, não sei aonde. O Éder Moraes fazia. Eu falei, cara, eu vou tirar. Aí ele falou assim: 20 mil a gente faz uma festa legal. Eu falei, cara, eu vou tirar 20 mil do caixa do clube pra poder fazer festa. Nem eu, nem Dorilhão fazemos isso, a gente não é louco, cara. Inclusive, Bissonete aqui com um que mini uma de barquinha. chopinho ali. Não é sócio Bissonete, não tá aqui ele. Não tá, pelo amor de Deus. Mas enfim, Inclusive, mandar um abraço pro Padilha, viu? Amassei o lanche do Padilha ali fora. Tá morrendo de fome já esperando. Pode ir, acho que a gente vai precisar de mais lanche também, porque estamos aqui. cara, concluímos essa. Essa questão da recuperação judicial, sim. Assim, pô, posso falar a verdade? Pode. Mó papo chato esse papo jurídico, É cara. chato pra caralho. Não, tipo assim, é Não, chato, mas é importante não, também, pô. calma, não tô te desmerecendo, meu bebê. Ah, Calma, tá bom, calma, desculpa. Eu já fiquei calma, estressado já. calma. Ítalo, cara, torcedor, você ali, beira de estádio, alambrado, viajamos juntos já, fizemos amizade, inclusive, por conta do Miss Net, você virar presidente, você como torcedora, nem lembro como que surgiu nossa amizade, mas assim, cara, eu quero saber sentimento, cara, tipo, você é campeão, tá ligado? Tipo, não vi você, eu vi lá a entrevista ali, beira de campo, mas assim, cara, você sai da arquibancada, vira um presidente, aí tem gente que diz que você não trabalha, né? Você acabou de até falar, acho que eu fui passear, a gente sabe, a gente aqui sabe, né? Mas assim, cara, como é que é, velho? Você, se eu não me engano, o presidente mais novo do Brasil. Eu fui presidente mais jovem do Brasil durante 30 dias, aí elegeram lá em Manaus. Mas eu Ah, sou o é, presidente, é verdade, sou o teve esse. presidente mais jovem campeão estadual da história do Brasil. Caramba, daqui a pouco vai ser campeão estadual, né? Mas, cara, Bravo, bravo. não, como é que é assim, você sair de uma arquibancada, como eu acho que quem eu queria, você sabe que eu queria trazer o Vinícius junto com você, porque eu acho que é um dos caras talvez mais importantes
pra você como torcedor do misto, como presidente ali e tal. Cara, conta um pouquinho dessa história que você, Vinícius, você torcedor, vira presidente e tal. Como que surgiu tudo isso, cara? Porque eu acho que é importante. Porque hoje, cara, a gente quer saber disso. A gente quer contar histórias aqui. Hoje a Super Live hoje é pra contar histórias. Documentar a história do misto que daqui 10 anos, daqui não sei quantos anos, isso vai estar tudo documentado e vai ser mais uma vez o Mistonet fazendo isso. Cara, o misto ia ser licenciado em 2020, eu acho. Eu tenho até aqui as fotos. Eu fiz o post ontem e o post caiu. O Instagram não gostou das fotos. O misto ia fechar em 2020 na pandemia, porque tava na segunda divisão, não tinha dinheiro e e aí eu era conselheiro do clube, mas eu era conselheiro não ativo. Eu não ia nas reuniões de conselho. Quando eu me lembro que o Misto Net divulgou que ia ter uma reunião de conselho lá na Getúlio Vargas, e eu fui nessa reunião. E o papo era, vamos licenciar quando e por quanto tempo? Tinha que ser no mínimo 2 anos, porque daí caducavam. Essas dívidas todas que a gente tá falando aí, elas caducavam com 2 anos. E aí, não, a gente vai licenciar e tal. E eu, no auge dos meus 21 anos ali, falei, não, vamos peitar esse trem aí, vamos fazer esse negócio aí. O que a gente tem de receita? Ah, tinha Unimed. Cara, é bizarro, eu tenho essas planilhas até hoje. Era 600 mil de receita por ano total. Hoje 600 mil não paga 2 meses de futebol do mês. Não paga um mês de futebol do mês. Juntar masculino e Literalmente, feminino não paga. 180 mil de folha. Então, assim, mas era nossa folha anual, nosso orçamento anual. Não dava nem de mais de folha, né? Porque você tem os outros encargos, enfim, as outras despesas. Vamos tocar o futebol com isso. Foi a minha proposta para Márcio Alencar, Vinícius Falcão, Arley Cardo Silva, Sargento Joelson, João Paulo e Fauzi. Tocar desse jeito aí. Só, É a só a nata. nata, só a nata, A sim. nata, a E aí a nata. gente tava fazendo aquela campanha da Team Mania, tava dando certo, já tinha um acórdão rolando. Eu me lembro que, só cortando, primeira vez que eu entrei numa lotérica pra fazer uma parada foi pra fazer uma time mania e marcar o misto do time do coração, cara. De verdade, foi a primeira vez que eu. Assim, na verdade eu entrava pra pagar a conta, né? Que a gente mexe com Sim, comércio, você vai ali pagar boleto e tal, mas pra fazer um joguinho, eu lembro até, eu dei o troco, 3 e não sei quanto na época, eu acho que era. mania Eu coloquei ela misto, marquei um monte de número, já era, sabe? Não lembrei o que que virou. Sei. eu também não sabia marcar a combinação daquele negócio. O negócio era Miss Surpresinha E ali, ó. rapidão também, aqui aproveitar que eu já puxei a fala, o Vinícius Falcão comentou aqui, ó. A gente tem que ler pouco comentário no YouTube hoje, mas o Vinícius, esse aqui vale a pena, né? E agora o pessoal tá participando mais aqui Ele no mandou aqui, ó. que o Boa, pessoal. nasceu aqui. O Vinícius mandou. Boa noite, pessoal. O Ítalo me salvou. Brincadeiras à parte, parabéns a todos pelo trabalho. Há pouco o misto vai voltando no lugar que merece. Somos mais um tijolo nessa construção. E o Enio Castilho falando que estava nessa reunião do conselho aí que vocês estão. É. Ah, Continua, Stan. também mandar um abraço aqui pro Winston, pai do jovem do misto. Abraço. Tá lá com o Padilha agora aqui, mandou. Ah, por isso que ele mandou aqui, ó. Que... Padilha, Gustavo ou João Pedro estão falando com você aí já. Organiza com a turma aí já. É isso. Tamo junto. Abraço aí pro jovem do misto e pro Winston também. E aí a gente decidiu que ia traçar. Nós tínhamos três pilares ali na construção dessa reconstrução daquele momento do misto, que era controlar a dívida para a gente tornar ela uma dívida pagável, né? E no segundo momento, a gente acreditava muito na viabilidade do futebol feminino, que era uma coisa que ninguém acreditava no Mato Grosso. E aí vai ser o único benefício indireto que o Cuiabá Esporte Clube fez pro futebol de Mato Grosso até hoje. Eu vou chegar lá. E no terceiro momento a gente fez uma leitura básica. Sem dinheiro não se faz futebol hoje em dia. E nós não temos dinheiro para tocar o futebol. E é uma realidade que a gente tem que aceitar. Então a gente tem que equalizar a dívida, encontrar uma forma do futebol ser rentável, e seria com o feminino. E por isso nosso investimento foi maior no feminino do que no masculino. Na verdade, a gente foi burro e gastamos mais no feminino do que no masculino, convenhamos. E aí a gente não conseguiu subir na segundinha com 4 times. A gente gastou tanto no feminino que chegou no masculino e não tinha dinheiro. Mas enfim. Contei essa É, história umas 3 vezes hoje já, dessa segundinha, cara. E aí, pô, eu fui partícipe daquele crime. Uma faquinha minha. Meia culpa, né? E aí, quando a gente conseguiu equacionar as dívidas ali, pelo menos tornar uma coisa assim, não tinha mais bloqueio na conta do misto, a gente conseguia tocar o dia a dia.
gente foi, Antero, a situação do misto é essa, assim, assim, assado. E vamos achar um investidor, Dorileu. Ele nem pensou uma vez, Dorileu. A gente fez uma reunião com o Dorileu virou e falou assim, nunca vou esquecer na minha vida. Dorileu, te amo. Mas eu vou ter que falar. Também Eu amo não ele. quero saber de porra nenhuma, não. Se der bloqueio na minha empresa, eu largo essa porra no outro dia. Porque o medo dele era esse, era o medo de qualquer um quando eu via falar de misto. Eu tinha medo do bloqueio na minha empresa. E nem oficialmente da diretoria eu era. É... E aí a gente provou pra ele, por A mais B, que não teria problema na empresa dele. E qual era a solução? A bendita da SAF, que era um outro CNPJ. Aquilo reluziu como um diamante perante os olhos dele. E a outra coisa que brilhou muito perante os olhos dele, e aí eu falo que foi o único privilégio, o único benefício que o Cuiabá trouxe pro futebol de Mato Grosso, foi a Lei Mato Grosso Série A. Foi uma lei feita Imaginei para que beneficiar o Cuiabá Esporte Clube. O nome da lei devia ser Cuiabá na Série A. Porque foi feito tanto é que só previa clube de Série A naquele momento. Sim. Depois foi pra Série B, porque os caras ficaram com medo do Cuiabá cair. E aí a gente vai lá, baliza na Assembleia para estender para clube de Série C e D. Mas o que eu falei lá atrás? A gente queria trabalhar o feminino. Nós vamos lá politicamente, conversamos com o deputado Marcos Avalone, inclusive um abraço pro deputado Avalone. Ele vai lá, toca no coração dele a ideia de que o feminino tem que ter o mesmo valor que o masculino. E o mesmo valor tem que começar, se a gente quer dar o mesmo valor, a gente tem que começar pelo mesmo valor de investimento. E aí foi esse projeto de lei do Marcos Avalone que muda a realidade do futebol feminino de Mato Grosso. Carlos Avalone, meu Deus. Carlos Avalone que muda a realidade do futebol feminino e que muda a realidade do misto. Porque é o que eu sempre falo, com a previsibilidade de receita, você sabe até onde seu você pé fica mais pode ir. fácil. Pelo menos isso você sabe, olha, eu sei que eu vou começar o ano hoje aqui no misto com 6 milhões de reais. Contando o Mato Grosso Série A e contando os prêmios que a gente já tem de Copa do Brasil, A1 e Série D. Com cota, etc, etc. Eu sei que eu tenho 6 milhões pro o ano começar. Sim. Então eu sei que eu posso gastar 6 milhões de reais. Ponto. E se você pegar aqui e fizer a conta, eu tô falando de 580 mil de folha por ano. 580 mil de folha por mês. Então eu tô dentro do que é mensurável. Então a gente conseguiu. E aí, cara, é toda essa construção política, essa construção de bastidor. E eu sempre fui o cara do bastidor. E me marcou muito que o único programa que eu ia era do Rosenil. Que Deus o tenha. E um dia eu tava com o Dino Portes lá. E o Rosenil, ele até que me conhecia muito bem e sabia muito do que eu fazia. E aí o Dino Portes, ele fala bem assim: Ítalo, você é um cara que não tem ego. Você não tem vaidade. Você não fica falando o que você faz o tempo inteiro. Você não precisa ficar falando o que você faz o tempo inteiro. Você só faz. E eu faço porque, como vocês disseram, eu sou misto pra caralho, cara. Eu sou misto pra caralho, assim, eu sou misto de. Não tem nada na minha vida que eu dou mais importância que esse clube e faço raiva nos outros por causa disso. E aí, eu faço porque eu quero, faço porque eu amo. Eu não faço porque eu tô preocupado com o que vão achar. Eu não trouxe a Yasmin aqui porque. Eu trouxe a Yasmin porque eu achava que o marketing do Misto era ruim. Porque tava andando mal. Eu trouxe a Yasmin por causa disso. Eu não tô preocupado com a reforma no Dutra porque eu acho que vai ficar bonito, até porque nenhuma intervenção vai ser visual pro torcedor. Vai ser para melhorar o dia a dia do meu jogador. Vai ser para o ambiente de vestiário ser melhor, para o trabalho da minha comissão técnica ser mais tranquilo. E eu não tô preocupado se a torcida vai aprovar e falar que eu sou um anjo ou que eu sou capeta por causa disso. Eu tô preocupado no resultado que isso vai dar pro misto. E esse eu penso assim, o Vinícius pensa assim, o Arley pensa assim, o Dorileu pensa assim. É um grupo de caras que olham pro misto e veem as coisas que fazem no dia a dia não como uma coisa que eles estão ganhando alguma coisa, ou como. É uma obrigação. A gente faz como obrigação e faz com prazer. E aí, voltando, nesse período todo aí, o Vinícius era o presidente, eu sequer cargo tinha. Eu era considerado vice, eu era vice material, mas eu não era vice no papel. O vice era o Arley e o Fauzi. Só que, e aí foi chegando o tempo do Vinícius, né? Porque você tem um limite legal de presidente, que eu acho que são 4 anos. E o Vinícius falou: olha, não posso continuar, não posso continuar, não posso continuar. E aí, aqui entre nós, entre família, o Dorileu, eu acredito que o Dorileu não queria que eu fosse presidente, ele nunca falou isso pra mim, mas, pô, eu até entendo ele, né? Eu tinha 25 anos de idade.
Ele tinha tido poucas trocas diretas comigo. E assim, muita coisa que eu faço eu sequer disse que eu fazia nem pra ele. Até porque eu não tinha essa intimidade com ele. Ele queria que o Vinícius continuasse, mas não tinha como o Vinícius continuar. E aí, Tava, né? eu tive uma conversa com o Otero. O Otero virou e falou bem assim pra mim: Ítalo, você é um ótimo nome pra presidente do misto. Você só tem que mudar uma coisa. Você tem que ser menos sanguíneo. Mas ele usou outro termo que eu não vou usar aqui. O que é ser menos sanguíneo? É ir xingar menos o árbitro na beira do campo. É não discutir com a Não mudou nada. E não mudou nada, né? É tipo assim. Não, Luciano. não mudou. Uma só, olha aí, tô evoluindo, Luna. Ah, então é que você não chega xingando, então, mas que você chega lá, E eu você acho que eu vi esse dia que você foi cobrar mais com dos acréscimos. Foi esse dia, Foi né? esse dia, bati, você viu? Você viu esse tava. dia? Enfim, eu evolui muito nesse sentido. E é a coisa que eu mais trabalho. Porque aí vai pro lado que você falou. Eu sou de arquibancada. Uhum. Eu me envolvi com o misto emocionalmente porque eu xingava lá de cima, eu cobrava, eu cantava, eu tava com a boca, eu viajava, tem foto minha em caravana. Só que na posição que eu tô hoje, eu nunca vou deixar de ser torcedor. Mas eu tenho que entender que quando eu grito, eu xingo, é o misto que tá fazendo isso. E aí, beleza. E aí, eu viro presidente em agosto de 24, por, por consenso de todo mundo, mais consenso de todo mundo que vontade minha. E no começo eu fiquei muito deslocado, né? Muito, não sei o que eu vou fazer. Ano passado, 25, eu fiquei na base. A gente conseguiu estruturar bem a base e eu falo isso com uma tranquilidade de quem esse ano tem 8 meninos da base no profissional. Ah, mas ninguém entrou e decidiu o campeonato. Isso não deve acontecer no misto nos próximos 2 anos. Foi algo comentado pelo Isoton, inclusive, aqui. O trabalho ele tem que ser de continuidade. Sim. Mas 3 anos atrás não tinha ninguém da base profissional. Ano passado, 2 anos atrás tinha dois. E um era o Kennedy, que era da base do Cuiabá e que tinha vindo pro misto fazia um ano antes. Então ele era jogador do Cuiabá formado. Agora esse ano tem o Camundongo, que ele desde o 13 ele tá no misto. Que é o João Gabriel. Que é o João Gabriel, que a gente chama ele internamente de Camundongo ou de Mosquito. E Camisa 26. ele entrou na É. final e deu canseira no Danilo. O Danilo Eu. foi lá. Ele que segurita desde os 13 anos no misto. Eu trabalho com ele desde os 15. Vocês estão entendendo? Então, assim, é outro tipo de jogador. Ele sabe o peso dessa camisa. Ele sabe a responsabilidade que ele tem ali. Ele quer jogar no misto. Ele quer. Ele já teve no misto sem receber. Que ele queria. Ele falou, eu quero estar aqui. É outro nível de jogador. Ah, mas ele tecnicamente não vai resolver. Hoje não, no futuro pode ser que sim, mas ele sabe o peso dessa camisa. Ele ama esse clube. Ele ama esse clube. Então, a ideia foi essa ideia que a gente formatou. E aí tem o José, por exemplo, o José Leandro, que é um zagueiro de 17 anos, que ontem o Gleico me parou e falou, Ítalo, o José Leandro é o baita zagueiro. José Leandro é um menino que vocês têm que trabalhar, tem 17 anos. Eu falei, não, a gente tá trabalhando com ele tá no profissional já. Aí tem o Eric, que é outro meia, que tem 17 anos também, acabou de fazer 18 anos. Esses dois já têm contrato profissional, então tô falando que se alguém quiser ver aí, pode ver, só paga a multa e leva se quiser. Mas tem multa, já tem contrato profissional. Tem outros jogadores lá. E esses dois têm contrato profissional com um clube com 17 anos. E são jogadores potencial. Então é um trabalho que a gente conseguiu fazer aí no ano passado. E esse ano eu me vi numa situação muito mais de ajudar o Dorileu. O Dorileu, ele tá bastante ocupado com o feminino, com a Série A1, por uma questão lógica. E aí eu tenho sim, tem sobrado muito mais atribuições para mim do masculino. E de novo, eu faço porque eu gosto, não vejo problema nenhum em fazer. E acredito que muito do que a gente fez refletiu no resultado. E esse é o melhor, né, cara? Se eu fosse um presidente decorativo, pô, ficasse só brincando lá, acho que não ia ter graça nenhuma ser campeão, mas pô, na véspera do jogo, eu tava preocupado com o ônibus que ia vir e trazer a família dos jogadores. Tava ligando o presidente do Luverdense para tentar organizar a situação da torcida. Dentro do que o Luverdense ofereceu, acredito até que eles foram ok com a gente. Depois teve o trem do banheiro lá, mas trem do banheiro, vocês me desculpem. Aquilo lá Uma não piada, aquilo ali. existe isso, cara. Aquilo ali é uma piada. Não dá pra levar a sério uma reclamação dessa depois de uma final. Não faz sentido nenhum. Assim como acho que a nossa resposta também
Aquilo é o tipo de coisa assim que a gente no misto acredita assim, que não vale nem a resposta. Entendeu? Porque, cara, desculpa, você pegar, perdi o campeonato estadual, o que que eu vou fazer? Reclamar que esse cara quer ficar no banheiro. Cara, ó, é como se o Primavera chegasse aqui, perdeu de 4-1 pra nós e falar, nossa, a arquibancada do Dutra é uma bosta. E ano passado a gente tava lá e eu pulando a arquibancada com 10 minutos de jogo quebrou. Pô, pelo amor de Deus, cara. É, sim, Isso é uma piada. não, Isso é uma e é como piada. se eu virasse e falasse bem E assim, eu o imagino. misto perdeu pro Primavera lá por causa da arquibancada. É, né? Ah, por isso que não conseguiu jogar. Então, assim, fica desse jeito e acaba sendo um negócio feio. Mas aí o povo bate porque o povo gosta de bater na torcida do misto, né? Os antes aí adoram bater na torcida do misto. Bloqueamos um aqui hoje, que depois a gente conversa no off ali. Então, Eu- assim, eu fui muito partícipe nessa campanha, na construção dessa campanha. E só que eu continuo sendo, eu sou um cara muito racional. Aí depois até falei na segunda-feira, falei, gente, a gente não sabe ser campeão. A gente não sabe ser campeão. O que que a gente faz quando é campeão? Eu Não não cheguei sei, nessa eu não parte sei, ainda, né? Eu não exatamente, eu não cheguei sei, nessa cara. parte ainda. Aí não, vamos fazer um book de foto. Fizemos um book de foto de campeão, que é uma foto que os meninos estão postando. Aí fizemos aquele negócio do vídeo, até tem que cobrar o segundo vídeo. Fizemos uma foto, já tá com você? Fizemos uma E foto, aí, tá com você? Cadê? Ah, tá. fizemos uma foto de campeão do elenco que nunca foi feito na história do Miss Sport Clube. E meu fotógrafo tá ali, acabou de sair do banheiro, hein? Todo mundo sentadinho lá. Foi o Rodrigo que fez a foto. Mas é o Rodrigo que saiu agora aí. Ah, Não, Rodrigo? não, Eu tô falando Ricardinho. pra você que toda vez eu confundo. Inclusive, abraço pro Rodrigo. Ah, tem um Rodrigo e Ricardo, então. Rodrigo e Por Ricardo. isso que eu Pô, confundo, fizemos esse negócio gente. com bastidor, cara. Que negócio massa, cara. Que projeto Desculpa, legal, Rodrigo e Ricardo. gente. Que projeto legal do Ricardo. E quem tocou isso tudo foi eu e Yasmin aqui. Dorileu foi descobrir do bastidor como é que ele era feito na final, porque tinha que levar o menino pra Lucas. Aí eu falei, Dorileu, eu preciso da sua ajuda pra levar o menino pra Lucas. Porque aqui, quando era aqui em Cuiabá, eu me virava, mas pra ir pra Lucas eu preciso da sua ajuda. Ele, não, vamos mandar o ônibus pra levar. Aí já foi, já enfiou a família de jogador junto, foi todo mundo embora, ficou legal. Então, assim, hoje a Yasmin goza de uma certa, de uma liberdade, de uma alçada, que basicamente tudo que ela publica ela só pede, só conversa com o Gabriel. E às vezes quando o Gabriel não tá disponível, precisa publicar, ela publica. O Dorileu não pitaca mais assim, olha, não, isso aqui não pode, não, isso aqui eu não aprovo. Lógico que se passar da conta, o telefone dela vai tocar. Mas, por exemplo, aquela provocação foi feita lá pelo Vernense. Pode fazer? Faz. Eles não fizeram conosco ano passado na Série D, você lembra? Então, quem bate tem que saber apanhar. Aí eles Lembro vieram muito falar bem. de banheiro. Então tá bom, fala do banheiro aí que a gente arruma outra coisa pra zoar vocês, velho. Então, assim, Inclusive, o Mistonet pegou a barca junto, né? O novo misto posta um e o Mistonet vem posta o outro ali também, ué. Você tá louco? é Banheiro. por isso que o povo fala que o Misto Net é a página oficial do Misto. Então, assim, a gente tem trabalhado muito, porque, principalmente no seguinte, eu falo assim, eu tento pensar como o Dorileu, e fala isso pra ele, Dorileu, eu ajo como você. Eu sinto como se eu fosse dono disso aqui. Igual você age como se você fosse dono disso aqui. E é esse meu trabalho. Aonde o Dorileu não consegue chegar, porque ele não consegue estar. Porque ele não tem como estar em todos os lugares. Então ele fica preocupado mais com o macro e eu fico preocupado um pouquinho mais comigo. Por exemplo, essa questão da reforma. Eu tô mais dentro da reforma do que ele. Porque ele não consegue ir lá no Dutra acompanhar o engenheiro. Ele não consegue ir lá no Dutra e acompanhar a empreiteira. Ele não consegue ficar ligando o presidente da federação cobrando um parecer, um posicionamento. Quem fez as negociações fui eu. Então, assim, esse é o nosso trabalho. E aí, cara, aí vamos pra parte de ser campeão. É o que eu te falei, Luna. Eu não sei, cara. Eu não sei nem o que que é isso. Eu tô aprendendo todo dia. Assim, às vezes eu paro assim, penso, eu lembro de quando eu tava na segunda divisão e a gente não conseguiu se classificar, não conseguiu subir num campeonato com 4 times. Aquele momento lá, e porra, o Vinícius é um cara que eu amo do fundo do meu coração. O Vinícius olhou pra mim e falou assim: Ítalo, na vida você nunca perde, você ganha e você aprende. E ali a gente aprendeu muita coisa. E nós aprendemos todos os anos no misto. E sempre falei isso pra você desde o dia que eu te conheci, meu irmão. Cara, aqui no misto a gente vai errar pra caralho, nós vamos ser merda. Mas nós vamos aprender com os nossos erros. O copo sempre meio cheio, né? A gente sempre vai, a gente nunca vai desistir. O dia que a gente desistir, até hoje não aconteceu. Não sei nem como vai acontecer o dia que a gente desistir, porque a gente nunca desistiu.
Então, enquanto a gente não desistir, é porque a gente sabe por onde a gente tem que ir. E o único caminho, cara, é corrigir os erros. E foram essas correções que a gente fez. E é muito claro aqui, olha, se ano passado a gente começou, contratou o Lucas em novembro, ele chegou em novembro, foi montar o elenco do zero e acabou montando da forma que montou e a gente acabou chegando na semifinal, o que que a gente fez de errado? Chegamos tarde, montamos tarde. Esse ano aqui a gente tem a oportunidade de começar cedo, montar cedo, de buscar um Glycom em outubro, ligar para ele em outubro. Talvez não. Provavelmente foi a primeira toque de telefone que deu para 2025, para 2026 foi esse. Esse é o diferencial. Você bebe água limpa quando você chega primeiro. Nós chegamos primeiro. Isso é uma coisa que a gente aprendeu porque nós ficamos fazendo 2 anos errado. E vocês são testemunha disso. Então, essa capacidade de aprender que a gente tem que faz a diferença, cara. Aqui não é, com todo respeito, o nosso rival do lado de lá da ponte, que parece que todo ano é a mesma coisa. Aí o Sarmaz aqui, inclusive o pior elenco da história do e Não, vem e fala assim, não citamos isso com os outros ali em respeito ao Sarmazio. todo ano o Operário monta um bom time. Mas você entende que parece que é todo ano o mesmo time? Parece que é a Sem mesma coisa. identidade, né? Todo operariano. Parece que chega um navio, traz 30 jogadores, joga aqui, eles jogam e eles vão embora. Eles não sentem o que o. Cada jogador que sentou aí falou. Eles não sentem isso. Não existe, não tem identificação nenhuma. Os caras estão aqui literalmente com o sentimento de que eles estão passando um período da vida deles. Aqui no Mister eles estão construindo a história deles. E a gente martela isso na cabeça do cara, tá? A gente martela isso lá dentro do vestiário. Eu falo, Jackson fala, Isoton fala, Michel fala. Parece uma igreja, todo mundo repetindo. Vocês estão construindo a história de vocês dentro do misto. Se vocês verem o vídeo do bastidor, é isso que eles falam. Então, assim, e o misto possibilita isso, cara, porque aí o cara sai, pô, que nem o Di Maria. Não sei se o Di Maria vai ficar ou se o Di Maria vai embora. Essa é uma situação que ainda está sendo construída, independente de qualquer coisa. Ele nunca viveu isso na carreira dele. Ele sai na porta do estádio, criança abraça ele, criança chora, criança pede camisa, criança pede, pelo amor de Deus, fica. Nunca viveu isso na carreira. Talvez ele nunca mais viva. Talvez ele nunca mais viva. Então ele vai, o resto da vida dele ele vai lembrar disso. Então, assim, o resultado é esse aí, gente. Sabe? Eu acho que é um trabalho sério. Eu acho não, tenho certeza que é um trabalho sério. A gente trabalha muito. E esse tipo de coisa aqui, que aconteceu, vai continuar acontecendo cada vez com mais frequência. O misto. E assim, eu acho engraçado até uma coisa que eu tô preparando pra falar faz bastante tempo, né? Os caras diziam que o misto tinha acabado, que, pô, o misto já era, e que não ia mais dar certo, e que não sei o quê, que era questão de tempo. Porra, pelo menos desde que eu nasci, eu acho que o misto nunca viu um momento tão bom, né? Em todos os sentidos. Agora a gente pode falar que é em todos os sentidos, né? Administrativamente, Sim. organizacionalmente e nesse momento aqui, resultado. E com o Financeiramente. futuro. Com o futuro, né? Olha, não, amanhã, vamos dizer aí, Dorileu vira e fala, não quero mais tocar o misto, não quero mais fazer nada, não quero mais encher o saco de misto, sei lá, não quero mais, por algum motivo, qualquer que seja. E ele vira e fala, só vou ficar até o final do ano. Ele não toca em R$ 1 de 2026, de 2027, até porque ele não tem como tocar, porque são só verbas pagas em 2027. Não teria como tocar. É o que eu falei aqui, o gestor 2027 começaria com 6 milhões de reais. Vocês lembram lá atrás, quando eu falei que a gente assumiu? Era 600 mil reais por ano. Hoje são 6 milhões de reais por ano. E 6 milhões com uma dívida zero de curto prazo. Zero. Ah, mas gente, o misto não tem um empréstimo, o misto não tem um. Ah, o ônibus que o misto comprou foi pago à vista. O misto não deve R$ 1 pra ninguém. Então o misto não tem dívida. Pode assumir o Lucas Luna lá. Não tô menosprezando o Lucas Luna, tô dando um exemplo. Assume o Lucas Luna dia 1º de janeiro de 2027. Você vai ter 6 milhões para receber no decorrer do ano. Você vai ter que administrar esse dinheiro. Ah, vou montar um elenco de 400 mil feminino e masculino. Critério seu. Vou tocar o Dutra de tal jeito, vou tocar o CT de tal jeito, critério seu. Mas no mínimo 6 milhões você tem. E lógico, né? A gente fala de um orçamento muito maior que isso no decurso do ano todo. Mas
é fruto de muito trabalho, fruto de muita loucura, abrir mão de muita coisa, mas é muito gratificante quando você olha pra isso aqui, cara, sabe? 18 anos não são 18 dias, não são 18 horas, a gente sabe o tanto que a gente sofreu, o tanto que a gente ouviu. Quando acabou, eu fui lá e abracei o Zé Cunha. José M. Falei, irmão, acabou, Zen. acabou, cara. Porque os caras vinham, debochavam de Eu você, tive. zoava de você. Pô, você misto, esquece. Cara, eu me lembro na faculdade que os caras me zoavam, aí vinha, não, mas esse ano é o ano do misto. Eu falava pros caras, que jeito. Aí acabava, não tinha calendário. Aí vinha, aí voltava, não, mas esse ano é o ano do misto. Cara, cadê os canalhas da minha faculdade lá? Aí, ó, esse ano é o ano do misto, porra. E serão muitos anos de Isso é misto muito. ainda, se Deus Ítalo, quiser. cara, muito legal. Você sabe, nem preciso falar aqui, né, que o respeito que eu tenho a você, Vinícius, a consideração também. Mas a gente precisa, inclusive, é o que o Samás falou, você chegou, o chat deu já uma. Mais do que o Lucas Isoton, mais do que Bem mais, qualquer bem gente mais, bem aqui. mais. A Aí audiência assim, subiu também. eu vou jogar uns pontos aqui, e aí você só responde, comenta, tá? Do que a galera tá perguntando aqui, beleza? Primeira coisa, cadê o patrocínio master do misto? Gente, vamos lá. É, com a mudança, com a questão do feminino, a gente planejava um valor. Porque assim, o misto vende tudo junto, tá? A gente não acredita que hoje, pelo tamanho do misto e pela forma que a gente consegue entregar, que o feminino venda uma coisa, que o masculino venda outra coisa, a gente vende tudo junto. Perfeito. A gente planejava, obviamente, coisas e um valor. Nós tínhamos negociações avançadas, renovações, por exemplo, Sicredi e Martinello. Sicredi e... Quem que tava no passado, gente? Esqueci o nome da outra. Marfrig. Mas aí a gente volta para a mesa de negociação com uma série A1. E travou. Tá travado. Eu tive em Brasília conversando com o pessoal do ramo de apostas. Não diretamente de uma casa de apostas. E as conversas estão andando. Mas assim, da estreia do feminino, no dia, do dia que a gente foi cientificado que a gente ia jogar o feminino, A1, dia 7 de janeiro, dia do meu aniversário, pro dia da estreia, dia 15 de fevereiro, foram 42 dias. O São Paulo vem de patrocínio para 2 anos. Então, assim, e é um mercado que a gente não tem conhecimento, eu preciso ser sincero. O Misto nunca vendeu patrocínio na Série A1 do feminino. Misto nunca vendeu patrocínio para Sporting Bet, para Betano, para ninguém que seja. Uma das perguntas foram essas. Eu tive, Patrocinador de bet é algo interessante? Aí eu você já tive, vem. sabe como que a gente chegou em Brasília? Eu tive a humildade de pedir o telefone pros outros. Uma dessas pessoas que a gente conheceu e que eu fui conversar foi Yasmin, que conheceu, porque ela trabalhou numa empresa e tal, assim, assim, assado. E o cara gostou, o cara conhece o misto, obviamente, o cara gostou da ideia e veio conversar. Então você já sabe de que eu tô falando. Então, assim, é, mas não tá meio parado. Tá parado, tá parado. Tá parado essa conversa. Então, assim, e é uma coisa que a gente não tá acostumado a fazer. E aí, o que, que vai acontecer? Pô, pode ser que o misto feche o ano sem Master, pode ser que o misto vire esse semestre aqui sem Master e feche alguma coisa no segundo semestre. Acredito que seja esse o provável. Só que no ano que vem, é o que eu sempre falo, aqui no misto a gente erra Vai aprendendo. pra acertar. No ano que vem, a gente não vai cometer esse erro de novo. Foi um erro porque, assim, a gente estava numa zona de conforto. A gente vendia patrocínio regional. Eu vendia pro meu patrocinador a visibilidade em Cuiabá, na região metropolitana, entendeu? Agora eu tenho que vender uma visibilidade que hoje eu tava jogando com o Santos, cara. Semana que vem eu tô jogando aqui com o Botafogo. Na outra semana eu tô jogando com o Palmeiras. Eu tenho que vender isso. E eu não sei vender. Tem que ser humilde de reconhecer que eu não sei vender. Eu, Ítalo, não sei vender. O Mister não sei vender. E o Dorileua sabe vender. Mas ele também não sabe vender o futebol. E nesse momento aqui, a gente não consegue parar para estudar isso, como é que a gente faria. Ah, Ítalo, procura uma empresa. Cara, se você achar uma empresa que vende marketing esportivo sem cobrar um absurdo, você me avisa, porque não existe. Os caras querem cobrar 30%. Aham. E profissionais, aí eu tenho que contratar o cara. Aí é outra história.
Então, assim, aí é uma coisa que a gente vai acabar fazendo pro ano que vem, acredito eu, que a gente vai acabar fazendo pro ano que vem. Esse ano aqui a gente. Esse semestre eu considero perdido já. É muito difícil a gente encaixar alguma coisa. Mas pra Série D no masculino e pro segundo semestre, acredito que já tem alguma novidade. Mas nada assim. Não espero um Sporting Bet, uma Betano. Eu fui atrás, isso aí eu fui atrás, gente. Eu fui atrás, Dorileu foi atrás. Mas não tivemos muito voto positivo, não. Então tá aí, respondidas as perguntas de Alexandre e de Enio Castilho, que estão sempre aqui com a gente, por isso eu fiz até questão de ler aqui os Abraço, comentários. Enio. O Enio já ajudou muito nisso quando a gente tava. Ele que perguntou do patrocínio de Bet, né? E, cara, vamos falar aqui de alguns erros que nós cometemos aqui nesse estadual, que eu sei que você já tem a resposta aí na ponta da língua. A questão de ingresso, Ítalo. A gente sofreu muito com o público no Dutra, com toda aquela bagunça de entrada. Com você eu posso falar desse jeito, eu sei que você não vai levar pro coração, né? Não. E assim, e aí, como é que a gente vai fazer para essa série D? Como é que a gente está pensando num futuro para essa, vamos dizer assim, modernização de venda de ingresso, de acesso ao Dutrinha, inclusive contagem de torcedor no estádio, porque a gente sabe que é Gente, uma furada. eu tô até olhando aqui, essa camisa aqui, não sei se o pessoal consegue ver de casa, tem o desenho do Dutra. Eu fico olhando o Dutra assim, às vezes eu paro e fico olhando, cara, mas onde é que estão vendo 9.000 pessoas? Porque não é possível, não cabe 9.000 lá. Ou será que cabe e a gente que não sabe contar? Que é uma coisa bizarra. Porque assim, eu trabalho da seguinte forma, Luna. O jogo contra o Cianorte, ele foi uma exceção à regra. É que vocês não conseguem entender tudo que acontece. Vocês não veem tudo que acontece lá fora. O jogo contra o Cianorte foi uma loucura. Foi assim, 15 minutos antes do jogo, eu diria que chegou 60% das pessoas. E aí, o pessoal da catraca começa a querer colocar todo mundo pra dentro, o pessoal começa a pressionar, e aí é normal que passa 2, passa 5, ele conta 1, e é aquele sistema de catraca, que é um dos pontos. E aí eu sempre fiquei naquela, cara, o jogo contra o Cianorte foi uma situação à parte. Tinha muita gente que nunca tinha ido ao Dutra, e foi principalmente do lado do Sesc, e você via muita gente sem camisa do misto. Então, assim, era uma coisa excepcional. Então eu falava, porra, eu quero outro jogo daquele para saber se a dificuldade operacional é nossa. A questão do público, dos números, sempre incomodou a gente internamente. Nós já saímos de lá dia brigando internamente nós ali, eu, Dorileu, Suzane, Vinícius, porque a gente não concordava, cara. A gente viu o borderô 1.500 pessoas. Você olhava para a arquibancada visualmente, olhava para o policial do meu lado e falava, cara, me ajuda a fazer um cálculo básico aí. Quanto você acha que tem? 2.500. Então. E a gente já fez. Esses números atrapalham você buscar Tudo! um patrocínio, Tudo, algo assim, atrapalha né? tudo, atrapalha tudo. E aí vou resumir a história para vocês. Depois desse último jogo aqui, depois da semifinal contra o Operário, que também para mim foi um absurdo aquilo ali. Foi um absurdo aqueles números. Falei, cara, tem uma coisa errada. E aí, a final contra o Luverdense já na semana que vem, aquilo lá foi um estopim para mim. Aquilo lá foi. Não faz o menor sentido. E assim, nós fomos comedidos. Eu falo para vocês, lá no Dutra, lá no corredor, tá escrito que é 9.000. Falei isso no vídeo lá do Com o Florentino. Florentinos. Nós fizemos menos 5.000 ingressos. Não esgotaram os ingressos. Como que o Dutra encheu? Vou ser bem sincero aqui com vocês, e não quero estar cometendo crime. Se eu estiver, alô, doutor Vinícius. Eu trabalho com duas hipóteses aqui dentro. Mas a que eu acho mais crível é a falsificação de ingresso. Tô sendo muito sincero. Todo mundo sabe que tem um cara que vende ingresso na porta do Dutra. Agora, Eu aprendi uma coisa, Ítalo. Não quer tomar o processo, use sempre o supostamente. então, a gente trabalha com essa E, hipótese. perfeito. Porque não faz sentido, Luna. Não faz sentido. E aí, no jogo da Copa do Brasil agora, eu vi esse mesmo cara vendendo ingresso lá. E sabe o que eu fiz? Caguei. Sabe por quê? Porque na Série D vai ser ingresso virtual. Eu tenho duas propostas aqui. Ó, Eu tenho duas propostas. Na verdade, eu tenho três propostas. Uma é Que uma empresa delícia. que não faz virtual e ela quer fazer promisto. Que eu vou até falar o nome que é a Simpla. Que todo mundo conhece. Sim, A gente sim, vai. sim. Eles não fazem estádio de futebol, mas eles querem entrar nesse nicho. E eles estão tentando fazer. E a Simpla, se a Simpla topar, inclusive, abraço Simpla.
Se eles desenvolverem um método lá, porque o problema deles é o borderô, eles têm dificuldade de emitir o borderô porque eles nunca emitiram nesse formato, pagantes, não pagantes, gratuidades e tal. Se eles desenvolverem isso, acredito que eles tenham capacidade para isso, nós provavelmente vamos fechar com ele. Mas senão, não vamos fechar com uma das outras duas. Por quê? Porque daí, cara, quem vai emitir o ingresso é o Misto Sport Clube. Indiretamente, é o sistema da Tubarão Ingresso. Mas é o misto que é responsável pela emissão. Porque hoje funciona da seguinte forma. E aí eu vou explicar e cada um faz um juízo de valor. O misto manda um e-mail para a federação solicitando uma carga de ingressos, a federação repassa esse pedido para a empresa que imprime esses ingressos, emite esses ingressos, e o Misto Sport Clube recolhe esses ingressos lá na empresa que vende os ingressos. E aí organiza a venda. Se acontece alguma coisa nessa cadeia, nesse elo, o Misto Sport Clube não consegue fazer nada. Se o misto pede 4.500, exemplo, enfim, e tá chegando 500 na mão de alguém, e tá dando essa diferença no borderô, a gente fica de mão atada. Agora, se eu controlo a emissão dos ingressos, eu sei que eu emiti 800. Eu sei que se eu emitir 800 e passar 800 na catraca, quantos tem lá dentro? Se eu emitir 800 e passaram 750, tem 750 lá dentro. E acaba aquela história de acabar a gratuidade, porque eu vou poder emitir, porque é uma coisa que acontece, não sei se vocês sabem, porque vocês não pegam gratuidade. Mas acaba a gratuidade. Aí o pessoal começa a ter que entrar sem a bendita da gratuidade. Aí começa a fazer uma contagem manual. Tem um botãozinho que a menina fica apertando lá assim, ó. Gente, botão na dedo de ser humano é a coisa que mais falha no mundo. Isso prejudica o clube de tantas formas, vocês nem imaginam. O bar hoje paga a gente por pessoa. Eu não quero nem fazer a conta de quanto o misto perdeu nos últimos 2 anos com esses públicos deflacionados. Eu não quero nem fazer a conta. O misto não ganha R$ 1 da cerveja que você compra. Se você comprar 50 cervejas e não comprar nenhuma, e você comprar o ingresso, o misto ganha o mesmo valor do bar. O Zé Maria paga um valor lá pro misto. Então, se o Luna não contou, quem perdeu foi o misto. Agora, se eu pelo menos dei um ingresso de gratuidade pro Luna entrar, eu já ganho o valor do bar. Entendeu? Então, assim, não tem benefício nenhum hoje pro misto. No passado, o misto tinha que sumir com renda por causa de bloqueio judicial. Sim, hoje não precisa mais. Então, o misto não tem nenhum benefício em fazer isso. Nenhum. Então, a única forma de resolver isso é da forma que o Luverdense fez. O Luverdense também tinha mesmo que a gente. Tá lá, o Luverdense fez o borderô lá deles. Olha se não bateu. Por quê? Vocês entraram lá pela arquibancada ou vocês entraram lá por trás? Lá em Lucas? A menina pegou aí, Foi lá. É o QR Code. acabou. Acabou. E na série D vai ser isso. A gente vai tentar implantar já pro feminino, tá? Só que se não der certo, pra série D já vai estar, por quê? Porque a gente tá em negociação com 2/3 empresas. E alguma dessas três a gente vai acabar fechando, por quê? E essa é outra coisa que eu que tô tocando, eu vou levar pro Dorileu. Dorileu, escolhe uma das três. Ou você quer negociar com uma das três, ou você quer ver uma das três. E é esse mais o meu trabalho. E aí a gente vai implantar, vai comprar impressora para poder imprimir o ingresso pro pessoal que não sabe. A gente Sim. tomou cuidado de não ser um Face Pass da vida, porque a gente sabe que boa parte da torcida do Misto sequer tem acesso ao celular. Vai continuar a bilheteria, mas vai ser uma quantidade reduzida, porque vai poder abrir a venda uma semana antes pelo link aqui para você poder comprar. Vai acabar essa história de ponto de venda em vários lugares, que você vai poder comprar de qualquer lugar com link. Então, assim, é o que eu falei aqui já, né? A gente sabe da dificuldade. Não tem dor maior pra mim do que ver o torcedor indo embora porque não conseguiu comprar o ingresso. Não tem. Porque o trabalho que dá a gente gravar 5 vídeos numa semana pra atrair o cara pra ir pro jogo. Faz pagode lá na porta. Faz o caramba pro cara chegar e ir embora porque não conseguiu comprar ingresso. Cara, não tem dor maior pra gente que essa. E vai acabar. Se Deus quiser. Esse é o último campeonato que a gente passou por isso. E, cara, eu vou fazer uma pergunta aqui que todo mundo faz. Eu já sei essa resposta, por isso eu vou até ali no banheiro, tá? Mas eu quero perguntar aqui pra você, para mais uma dúvida de um torcedor nosso, e depois a gente vem aqui, Sarmado, se a gente tiver mais algo a somar a perguntar, né? Cadê o sócio torcedor do Misto? Eu tô perguntando isso aqui porque é sempre essa tecla, sabe? E com você estando aqui é importante deixar claro o porquê que, por exemplo, qual a visão da diretoria em relação a sócio torcedor. O meu argumento pra não ter sócio torcedor tá desatualizado, né? Se você parar pra pensar.
Uma coisa que... Você fala que sócio torcedor é algo desatualizado. Não, vou explicar pra vocês. Toda vez que a gente falava de sócio torcedor, nos últimos 2 anos, a gente dizia assim, olha, o misto não tem uma consistência de partidas que justifique um sócio torcedor. Porque, imagina o seguinte, vamos ser muito francos. Isso vai acontecer independente do que aconteça. Sempre vai ter o cara que vai fazer porque ele quer ir no jogo X, Y, Z e pagar menos. Sim. Mas você não consegue ter retenção. O misto teve um sócio torcedor, 2 sócios torcedores na história, e os dois quando o misto só tinha 3 meses de calendário. O que acontecia? O cara fazia para os 6 meses de calendário e depois cancelava o plano. Porque fora eu, que sou maluco e ficar pagando sem ter jogo, pouquíssimas pessoas vão ser doentes mentais assim. Nem tão poucos, hein? Não, são alguns. Mas assim, quando a gente assumiu o misto, por exemplo, tinha 26 pessoas ativas. Isso não pagava nem o custo operacional do plano. Uhum. Então a gente sempre bateu na tecla que enquanto o nosso calendário fosse incerto, não valia a pena fazer esse investimento. Enquanto o nosso calendário fosse de janeiro a setembro, não valia a pena fazer esse investimento. Então a gente colocou como objetivo aqui no misto o seguinte: chegar na Série C masculina. Porque daí eu tenho certeza que eu vou ter calendário de janeiro a outubro. Eu tenho uma vacância aí de 2, 3 meses e não acredito que o cara vai cancelar por causa de 2, 3 meses. Mas eu acredito sinceramente que agora, da forma que tá formatada a Série D, eu não tinha parado pra pensar, tô pensando agora. Da forma que tá formatada a Série D, que está se formatando o calendário do futebol brasileiro. A presença da Série A1 no nosso calendário, que é um atrativo maior para acompanhar o feminino. Que às vezes até o cara que não acompanha muito o feminino vai querer ir no jogo contra o Flamengo, vai querer ir no jogo contra o Palmeiras, vai querer ir no jogo contra o São Paulo. Talvez faça sentido a gente fazer o sócio torcedor. Sócio. Mas aí, de novo, gente, eu não fiz sócio torcedor desde que eu tô no misto aqui, não. Aí a gente vai estudar como é que seria um sócio torcedor. Quem seria uma empresa para ser parceira nossa? Como seria essa metodologia? Por quê? Você sabe muito bem disso. Tudo no misto precisa ser muito bem feito. Se for feito meia boca, pau. Porque se for feito bem feito, é pau. Se for feito meia boca, então, mata o presidente. Então, assim, eu acredito que eu vou sentar, vou conversar. A gente vai conversar internamente. Talvez não para esse ano, mas é o que eu falei aquilo na hora que você saiu. O argumento que eu sempre usei e que faz sentido de que o misto não tinha calendário cheio. Opa, Já cai por terra. vamos ser racional. Tem. Então eu não tenho mais esse argumento. Então talvez esteja no momento da gente olhar com mais atenção para isso. Mas primeiro tem que ter ingresso, né? Então se eu não tiver ingresso, É eu não verdade. sou torcedor. Então deixa E eu tá na resolver hora ingresso. também até do torcedor mistense se acostumar com coisas novas, né? Um Verdade. ingresso online, por exemplo. Um sócio torcedor que não vai ser num carnezinho, essas paradas, sabe? Porque a gente ainda fala, é só fazer um carnê. Não, gente, esquece carnê, pelo amor de Deus, Gente, eu acho que o né? mistense ele tem que se acostumar com o misto sendo grande. Exato. E pro misto ser grande, eu falei isso, cara, bate boca esse dia com os caras da boca lá. Não, porque não sei o quê, porque o misto tem que reservar espaço na arquibancada pra torcida. Cara, organizada lá fora, os caras chegam uma hora antes e entram no estádio. Porque se o misto for grossa em todo o campeonato, vai ter público em todo o campeonato, vai ter gente em todo o campeonato. E quando isso acontecer, se o organizado não estiver lá cedo, vão ocupar o lugar deles. Ou a gente vai começar a fazer cadeira numerada. Eu não quero fazer isso. Não. Ninguém aqui quer fazer isso. Ninguém quer. O Lula comprou o F215, ele vai ter que sentar lá, senão vão bater nele. Senão a segurança vai lá e tira ele. Arena Pantanal. Alô? Alô? Então, assim, a gente vai ter que entender que o misto não tem mais que ser o time do Ítalo, que atende às demandas do Ítalo, às necessidades do Ítalo. O misto tem que ser um time referência em Cuiabá, em todos os sentidos possíveis, referência em Mato Grosso. E para isso, a torcida também tem que se portar de forma grande. Entender que em algum momento pode ser que a gente lance um passaporte, isso é até mais provável que um Sócio. sócio torcedor. Eu gosto muito do modelo de passaporte do Mirassol. Passaporte, Maravilhoso. tipo, garantir todos os Vai ingressos. ter 30 jogos no ano, você compra ingresso para os 30 jogos do ano no começo Aham. do ano. Foi o modelo que o Mirassol fez agora e não tem mais ingresso pro resto do ano na Libertadores. Não tem mais espaço. Se você for comprar ingresso para Libertadores do Mirassol, você não consegue. Eles venderam 19.600
passaportes. O estádio cabe 19 Isso é por muito louco. 600. Isso é muito louco. Você não sabia disso, não? Saber. Inclusive, eu acho que eu vi o Florentinos que comentou sobre, se eu não me engano. É, Não sei se ele fez um vídeo ou se ele se conversando com ele, né? eu Um acho que ele abraço fez pro um meu vídeo. parceiro. E aí, assim, é bizarro você imaginar que, querendo ou não, é só torcedor. Você fidelizou o cara e Sim. você não vendeu mais que a base. Então eu vou fazer 5 mil passaportes aí. Cabe 5 Quem mil pegar, também, eu vou fazer pegou. 5 mil também. Quem chega cedo bebe água limpa. Já Então, era. é uma forma de eu fazer isso aí, de eu rentabilizar essa questão e de eu atender o torcedor, porque daí o cara sabe que ele vai pagar R$ 500, vai lá e parcela em 5 de 100, e ele vai assistir todos os jogos do misto no ano, que ele puder ir, se ele não puder ir também, paciência, vai perder um ou outro, mas se ele puder ir em todos, ele vai. É uma coisa que a gente pode estudar. Só que vocês entendem que aí o torcedor tem que aprender a chegar cedo, a gente tem que fortalecer essa cultura da porta do Dutra, cara, a gente tem que fortalecer isso, fortalecer o pagodinho, a cerveja pro cara ficar lá, congregando. É porque só a gente tem isso, né? Só a gente tem isso. Estou criando um movimento, em breve trago novidades sobre isso aí, tá? Em breve trago novidades sobre isso aí. Precisar do clube pra isso, tô à disposição, cara. Tô à disposição. Toda vez que for fazer, a gente divulga. Yasmin vai lá, grava vídeo. A gente faz, porque é importante, cara, pra criar cultura. Eu fui em Allianz Parque, eu fui em Arena Corinthians, é fraquíssimo, porque o entorno é horrível. Os caras só chegam e vai pro jogo, mas você vai no Allianz, meu amigo. Os caras chegam 5 horas antes do jogo e fica lá ao redor, comendo espetinho, tomando cerveja, escutando pagode. É isso, é a cultura. Aí alguém falou pra mim esses dias, acho que alguém, né, falou pra mim esses dias. Ai, mas o Palmeiras não tem nada, o Palmeiras não tem. Cara, vai lá no Palestra Itália, no bairro. Respira o Palmeiras. Não sou palmeirense, não, gente. Você vai lá na Barreira, em São Januário. Você vai lá no Morumbis. Talvez a Barreira seja a maior referência, né? A nossa barreira É o Dutra. é o Joaquim É. Murtinho. Jorge É a Murtinho. porta do Dutra. Nós estamos construindo a nossa identidade. Entendeu? Alô, Dudu Pinheiro. Então, assim, Escuta o presidente do seu clube. isso aí é fundamental. E isso vai ser mais importante até do que qualquer coisa que a gente possa fazer para atrair o torcedor. E vou explicar por quê. Na bolha do futebol mato-grossense, gente, o misto é o maior estourado, estourado. Não tem nada mais relevante no futebol mato-grossense do que o tal do Misto Esporte Clube. Não existe, não é porque eu sou presidente dessa que eu tô falando pra vocês. É o maior e acabou. Ah, mas o Cuiabá tá na Série A. O Cuiabá só coloca a gente quando ele fura a bendita da bolha do Cuiabá. Que é quando vai jogar contra o Flamengo, Vasco, Palmeiras, Goiás. Se depender da bolha do futebol mato-grossense, Ninguém liga. Nem é compara. 800 pessoas, 600, 500, 400, 1.200, 1.500. Eu indo lá assistir o Cuiabá igual o Cristiano veio assistir a gente. É a bolha do futebol mato-grossense. É isso, o público é esse. E dentro da bolha o misto é maior. Tá lá o Matheus Queiroz, abraço pro orgulho, alguma coisa, que assiste tudo que o misto faz. Vamos Posta Dourado. tudo. Vamos Dourado. É o Queiroz Vamos. do Vamos Dourado. Vamos Vamos. Dourado. Ele posta tudo que o misto posta, ele Tive o comenta. prazer de trabalhar vários anos com ele, cara. Gente boa, né? Ele vai lá e ele tá presente. Que legal, hein? Nossa senhora. Ele ama muito o misto. Na bolha, o misto é maior. O que a gente tem que fazer agora é furar a bolha. Como que a gente fura a bolha? Trazendo o cara do pagode, chamando ele pro pagode, não pro jogo. Ele vai pro jogo porque ele queria ir pro pagode. Sim. E dane-se. Levando um influencer que não sabe nem o que é misto pra ir conhecer o misto e postando e fazendo outro cara querer ir. É isso que a gente vai fazer nos próximos. Nesse ano aqui a gente vai fazer isso muito, cara. Vocês vão ver influencer do estádio, vai ficar lá filmando. Deixa o cara. Vale lembrar que Lucas Sarmazzi é influencer, tá? Então a gente tem que fazer isso pra furar a bolha. E aí o crescimento tá vindo, cara, tá vindo. A gente percebe, a gente que tá. Nós aqui, cara, que estamos todo dia no misto tem anos, a gente percebe que já é um outro clima. O Dutrinha, A turma que ia lá tá vindo pra cá. não precisa ser nem a turma que tá vindo pra cá. Assim, nós perdemos uma geração, fato. Sim, Nós perdemos uma geração. exatamente isso. Eu olho com muita dor pra isso. Nós perdemos uma geração que simplesmente não conhece o que é misto, não faz ideia do que é misto Esporte Clube e sabe muito bem o que é o Cuiabá. E acha legal, e top, eles já viraram Cuiabá. E, pô, vou dar um exemplo, Felipe do Na Coruja. Puta cara massa. Mas ele conheceu o Cuiabá antes, porque o Cuiabá existia, o misto não existia. É simples, é como 1+1. Eu pego os caras da capital, que são os caras pra caralho, os caras muito legal, os caras bom. Pode xingar, pô.
Os caras são pica. Você pega Davizinho, Manfra. Os caras são Cuiabá porque eles foram no jogo do Cuiabá e não no jogo do misto. E a gente tá tendo a oportunidade de reverter isso. E passa muito pela gente, irmão. Todo jogo eu tento levar alguém que nunca foi. E é isso que vai mudar. E é isso que muda a história, porque o misto tem a cultura. Cuiabá não tem cultura. Chegar, entrar na arena, assistir o jogo. Na hora Frio. que o Cuiabá Cara, levanta. Ó. Não, Muito eu, bom, eu, eu costumo, Uh. eu costumo brincar, inclusive na final do estadual, isso ficou muito claro. É tipo torcedor de televisão. É a torcida do Luverdense, em um número muito maior, obviamente, Sim. comemorar um cara, dar um carrinho no meio do campo, que o carrinho vai para a lateral e os caras. Aí o time atacando os caras, tá ligado? E aí a boca suja, Sentado. pilhão, a torcida mista, os caras cantando, tipo assim, engolindo os Eles caras, assustados com a eles torcida cantando. assustados, Eles assustados. entendeu? Você olhava pra cara deles Assustados. assim, eles estavam assim, gente, que é isso? Não, É assim isso, que é na vida real, que eu só essa, via na essa, TV, é essa é a assim que é na vida parada. real? Essa é a parada. E quando você fala, e não é porque eu também sou torcedor dessa porra, mas é exatamente isso, cara. Tipo assim, o Mister ele é diferente, cara. O Mister ele é diferente. A gente ganhar um título depois de 18 anos e chorar não é vergonha nenhuma. A gente chorar, eu não consegui ir pra grade. Eu não consegui, minha perna travou, cara. Eu fiquei em choque, eu sentei lá na arquibancada, comecei a chorar. Foi, meu Deus, é o pai do índio, que eu encontrei lá na clínica Iome. Ô, vamos, vamos. Depois que eu fui me ligar, eu falei, caralho, ele me chamou pra ir pro campo. E eu não fui pro campo, e um monte de gente lá, não peguei nem minha camisa com os caras. É hoje. Prometida pelo canalha do meu presidente. Mas não vamos tocar nesse assunto. Vai No chegar. off a gente conversa. Mas enfim, cara, e aí veio um comentário que é isso aqui. É o time ser de massa, ele já é diferente. E o misto ele é da massa. O misto ele É é o o popular. time da massa, entendeu? Não é um time elitizado, não é um time que eu tenho um carinho, eu simpatizo nesse clube aqui, entendeu? Então, cara, e é exatamente isso. Se o misto subir para a Série C, muda o patamar. Quem que falou isso hoje aqui? Foi o Glaicon? Foi o Glaicon ou foi o Robson que falou? Acho que eu ouvi o Robson falando isso. Robson. Então, assim, e é exatamente isso. E são caras que viveram clube de massa, entendeu? O Robson tava ano passado disputando o jogo de acesso pelo América. Robson jogou no América, no Remo, então ele sabe do que ele tá Ele sabe o falando. que é um clube de massa, cara. Foi campeão estadual com o América, com o Remo, com não sei onde, entendeu? Então, tipo assim, meu Deus, cara, meu Deus. E sabe o que é o mais louco? É até agora eu olhar no chat do YouTube e ter um cara com o símbolo do Cuiabá comentando Mister Lanche. Ele tá comentando aqui isso por quê? Porque a porra da torcida do time dele não faz uma coisa que a gente faz. Entendeu? Estamos aqui 5 horas de live já, cara. 6. Não, tá na hora de ir embora. Os caras já até botou música lá, tomando chopp. Eu nem bêbado eu tô ainda. Eu também não, nem comecei. Ai, enfim, mas, cara, Zé acabou. semistense é diferente. E uma coisa que você fala que eu sinto mesmo, inclusive eu vivi isso ontem, cara. Eu passei na frente do ICE ali do colégio e eu vi lá o mascotinho do outro time, tava lá na quadra, lotada de criança, mas lotada de criança, bandeira, e eu cheguei bem na hora da foto, ainda eu fiz um vídeo, depois eu vou te mostrar o vídeo. E eu falei assim, cara, não pode, cara. A gente não pode aceitar isso, tá ligado? Mas tá chegando esse momento da gente começar a conversão, da gente começar a trazer de novo todo mundo de volta. E isso parte não só de você, que é o presidente, que fala, todo jogo tenta levar alguém que não é mistense. Isso parte da gente do Mistonete, parte de toda a torcida, né? Principalmente das torcidas organizadas. Inclusive, quero até contar um feito que foi assim, um feito para mim que foi mais da hora que eu fiz nesse ano foi fazer aquele vídeo com o Jovem do Misto, com o Miguelzinho, que é um moleque que, assim, na verdade, ele tem muita coisa para ser misto. Mas ele poderia estar, sei lá, vivendo na Arena Pantanal, comendo uma pipoca, Assistindo um o Champions cachorro League quente, também. sabe? Pastel. Mas, cara, tá lá. E assim, a gente quer voltar agora a fazer as lives aqui no nosso estúdio, aqui na nossa sede, podemos dizer assim, né? E a gente quer trazer, né, o padrasto dele, que é o Winston, que, cara, eu fui conversar do nada. E aí o padrasto dele veio falar, sabe o casarão da dona Pepe? É. Sabe o casarão da dona Pepe é minha avó. O misto nasceu na minha família, Casarão. no casarão, da minha avó. Eu sou sobrinho de Ruiter Jorge. Então, tipo assim, você começa a ver, você olha o Miguel, o jovem do misto, e fala, caralho, velho.
Esse moleque, pelo menos esse moleque aqui, a gente tem a obrigação de não perder, entendeu? E aí é onde eu falo, quem tem pelo menos uma ligação, é a hora da nossa geração aqui, de você que tá assistindo, trazer esse cara e não deixar esse cara morrer, cara. Entendeu? Porque aí assim a gente começa daqui 2, 3 anos, esse guri de 13 tá com 15, daqui a pouco tá chegando pra ver o pagode, pra filmar o pagode, pra ajudar a arrumar uma faixa. Eu entrei assim, cara. Eu comecei no meu primeiro ano, eu tava amarrando faixa na Boca Suja, graças ao mestre Wesley Abu. Eu falei, não vou no jogo. Domingo é 1 hora pro ônibus passar lá em casa. Eu desço no São Gonçalo, vou Na andando prainha. até o Dutra. Cara, ele falou bem assim: você não vai, não, você vai, onde você mora? Ah, moro no Gran Terceiro, perto da Unic. Vou passar lá buscar você. Falei, aí chega, não tinha nem WhatsApp na época, cara. SMS. Tô indo aí, tipo, cara, tô me sentindo um velho agora. Puta que pariu, velho. Eu vou Ô, te falar. tô indo aí, não sei o que. Caralho, velho. Não, não pode, Tem uma entendeu? coisa que a gente A falou. gente precisa ser. A gente precisa fazer o que as pessoas fizeram por nós, cara, com Sim. essa nova geração. E tem uma coisa que eu vou falar pra você. A gente disse isso nos últimos 10 anos e eu disse isso pra você na nossa viagem pra Iporá. É muito fácil ser torcedor do Cuiabá. É muito fácil. É o time da moda. Eu tenho dito isso nos últimos anos. Agora eu quero dizer uma coisa pra vocês. É muito fácil ser mistense. Vai ser Nesse momento aqui é muito fácil ser tempo de mistense. misto agora. Exatamente. Nunca tanto na história foi tão fácil ser mistense. Nem talvez em 1900 e alguma coisa. É muito fácil ser mistense hoje. Então é muito fácil você virar e falar pro cara, ô, desculpa, gente, é papo de pastor mesmo. Misto, mas eu não gosto. Então a gente chega no pagodinho, cara, eu tô convencendo gente assim. Você gosta de pagode, não gosta? Eu sei que você gosta de pagode. Vamos lá tomar uma cerveja no pagode lá. Chega 4 horas no pagode, o jogo é só 5, mas 4 horas você encosta no pagode lá, começa a tomar uma. É assim, cara. É assim. E a pessoa, e a gente tem a tranquilidade hoje, graças a Deus, de que você vai levar a pessoa e pelo menos um bom jogo a pessoa vai assistir, de que tem mais chance do misto ganhar do que do misto perder, de que vai ver uma baita festa na arquibancada, de que vai tocar o coração da pessoa, ou como diria um influencer, um menininho que gravou um vídeo ano passado, deu 100 mil visualizações pra ele, que foi o jogo do Bis na Série D, você sente o Plágio. futebol entrando nas suas veias. Eu plágio, né? É o plágio. E ele tá correto. O Misto é o único clube de Mato Grosso que tem esse sentimento. Os outros é teatro. Hoje eu tava debochando com uma amiga minha e falei, cara, você gosta do teatro da Arena Pantanal, né? Da paz, da tranquilidade, levanta, bate palma. Então é o único clube que tem tudo isso. Então é muito fácil ser misto por todo esse conjunto de fatores. Que você chegar na porta, tem o pagode, e tem a resenha, e tem a rua de fogo, tem o ônibus, e tem depois do jogo, e tem o jogo de boa qualidade. E o misto tem um jogo de boa qualidade, tem um futebol de boa qualidade, tem jogadores que vibram com a torcida, tem um treinador que é foda, e tem. É por isso é muito fácil ser misto hoje. E é muito fácil mostrar para as pessoas que o misto é o caminho natural a se seguir para quem gosta de futebol. É muito simples. Pra quem gosta de futebol, Pra quem exatamente. gosta, se o cara não gosta também não vai gostar do misto, ele vai gostar de ficar sentadinho na Arena Pantanal. E a hora que começar a chover, ele ainda vai ficar bravo porque pingou, porque tá bom, direito dele. Mas quem gosta de futebol vai gostar de um esporte clube. Então, tem uma galera aqui, o Enio perguntou aqui, o Gregory veio perguntar também no meu privado, sobre se existe plano de loja do misto, ou as vendas de camisas. Eu gosto da pergunta e a coçadinha na cabeça. Tipo assim, tem uma mudança, né? Porque não é fácil comprar camisa do misto. Né? Eu O, concordo que já foi mais Já difícil. muito mais o difícil. torcedor tem que Já querer foi muito muito comprar uma mais camisa do difícil. misto, né? É, já foi mais difícil, né? Não, o Tubarão tá Mas melhorando aí bastante, tá evoluindo fala bastante sobre e aí a questão da venda de camisa, se existe uma ideia de ter uma loja do misto, um quiosque, a algo do gente tipo, a se tem gente essa conversa. sempre nós sempre quisemos ter, sempre foi um desejo nosso a loja lá no Dutra e sempre falei isso pra vocês por várias questões assim. Não vejo como, por exemplo, encher o shopping de loja do misto, não é o público do misto, é um aluguel muito caro, tem toda uma questão. Eu duvido que qualquer loja do outro clube aí de Cuiabá dá lucro. Eu duvido. Coloco meu mão no fogo pra você que nenhuma delas dá lucro. Nem o estadual deu. Tenho certeza que não dá lucro, entendeu? Agora, o Dutra muda o patamar. Mas, cara, tem que ser um negócio bem feito. Tem que ser um negócio assim da gente sentar e estudar. Hoje tem um projeto avançado de reforma geral da arquibancada do Dutra. Depende muito disso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Lógico que não sai do nosso radar. Aí, torcida, vai acontecer então. Tal qual, de novo,
Talvez o plano torcedor, sócio torcedor não, porque é difícil oferecer outros atrativos que não sejam o próprio jogo. Mas um passaporte, eu acredito que, cara, eu acho que um Uma ideia sensacional. Você teve agora essa já pra ideia? Série D. Não, realmente existe a do Mirassol. Eu lembro do Não, mas Mirassol, assim, minha você referência é do pensando em Mirassol. misto foi agora? Aqui? Pô, imagina um passaporte pra Série D. Você é louco. Vamos colocar 1.000 pra testar. Eu acho que vende os 1.000 em 3 dias. Entendeu? Então, assim, vamos ter. Vamos ter calma. Assim, é um ponto. Gente, vou ser muito sincero com vocês. O núcleo duro do misto hoje, eu falo na questão de gestão, Dorileu, eu e Suzane. Um abraço pra Suzana, Um inclusive. forte abraço para que é meu braço direito, e pro Dorileu ela é os dois braços. Então, assim, é bastante complicado. A gente é muito rápido, graças a Deus. E o nosso núcleo de gestão é muito firme, muito duro. Isso é bom, é muito coeso. Mas a gente não entende tudo, a gente tem que buscar muita coisa, a gente precisa da ajuda e tal. Então, sugestões são sempre bem-vindas. Ah, então eu quero te dar uma ideia. Pode mandar mensagem para mim, não tem problema nenhum. Passa o número dele aí. Só não manda pedindo ingresso, não manda pedindo camisa. E sobre a questão de camisa, gente, até teve, não sei quem postou, acho que foi de novo, o Florentinos. Uma semana depois, coincidentemente, apareceram mais camisas no site. Tem bastante camisa lá no site da Tubarão e vende bastante. Até por isso a Tubarão tem dificuldade de repor, porque vende bastante. Lançou aquela de treino que todo mundo tá pedindo. E Sensacional. é linda, linda, linda. Espetáculo. Eu vou treinar com aquela coisa. 2, 3 pessoas, não, onde eu compro, eu quero. Aí esses dias eu fui abri o site da Tubarão na frente da pessoa, só tinha P e G. Aí era um cara grande, né, um cara forte. O cara virou e falou assim, ô, ainda bem que tem G, né, presidente? Falei, ainda bem. Graças a Deus tem G, pelo menos. Então, assim, é porque vende muito, cara. Vocês compram demais. Isso não é um problema, isso é bom. O torcedor mistense é consumista, né? Puta, Não, sai qualquer coisa do misto, o não, cara quer comprar. Inclusive, vale destacar. Muito bonita a sua camiseta, por isso eu gostei. presidente. Não, Muito bonita o, sua camiseta. Em o, breve, chegando nova remessa da Misto Samba. Dá uma mostradinha ali. Misto Samba e Cerveja, essa exclusiva é bonita, mas nele do fica mais Misto bonito Net. ainda, né? Ah, ele é, né? Ele é muito mais bonito, né? Obrigado, Deus. Não, Muito o obrigado. mistense é consumista, né? Tipo, ele tem a camisa original, ele surge de treino, aí alguns Aí a de vendem treino ali, ó. A de treino ali, ó. Olha lá, ó. aí, tipo assim, aí já algum cara vai lá, faz uma camisa de homenagem pro Miss, o pessoal Eu compra. peguei de comissão pra tirar foto. Falei que eu tirei foto do ensaio. Aí já começaram. E essa aí não vai vender? Apolo, né? É. Não, cadê? Eu Não vi, vai vender. eu vi sim. Então, assim, o misto, tudo que faz vende, a gente tem plena ciência disso. Só que, por exemplo, a camisa de campeão. Cara, então se você é muito sincero com você, a gente não conseguiu fazer pra vender ainda. Questão de operacional. Nós não conseguimos botar. Você acha que a gente não queria ter botado 500 camisas pra vender na jogo da Copa do Brasil? Eu tentei por tudo que era mais sagrado. Fomos atrás de outro fornecedor. Conversamos e viabilizamos. Não deu, cara. Nós temos um gargalo operacional muito forte nessa questão de uniforme em Mato Grosso. Agradecer aqui novamente Padilha Lanches que Tubarão fortaleceu com a segunda patriarmente. remessa de. Ô, Padilha Lanche, forte abraço. Inclusive, Padilha acabar aqui, a Pai, gente vai lá comer. Padilha Filho. Então já chegou aqui já. Obrigado, Padilha. Padilha que ele e o filho dele tá à frente aí da base do Sub-11, Sub-11 e 13. Sub-13, né, Sub-11 e 13. masculino. Tem alguma novidade sobre base, alguma coisinha assim? Quer falar? Cara, de novo, a gente voltou tudo pra isso aqui. Eu tenho 5 reuniões adiadas por causa disso aqui. Sim. E na Nossa, segunda-feira, que honra, então, ele está aqui, hein? Achei bom, já. Ó, na semana que vem a gente vai sentar e vai decidir essa questão dos ingressos e vamos dar andamento da base. Tem uma situação já rolando aí que acho que todo mundo sabe, né? Eu não tenho condições de tocar mais a base como eu toquei ano passado, por conta das atribuições que eu assumi no masculino profissional. Então, a gente vai trabalhar um coordenador aí, uma pessoa para que possa assumir o dia a dia, planejamento e tal. E porque eu não tenho mais como não, gente. deixa eu falar um negócio aqui. Fala, mano. Com todo respeito ao meu presidente Ítalo, mas como ele falou agora há pouco, assim, com toda a sinceridade para vocês, eu achei já o papo muito legal. Acho que a gente já poderia começar o encerramento, porque senão aqui a gente vai vir
Pega um gancho de um Porque a gente ama comentário, falar de vai misto, né, vindo. cara? Cara, e assim, já são mais de 6 horas, Alexandre. E já vai ser 11 horas da noite, Já pô. são mais de 6 horas. A gente poderia começar a encerrar, cara. Você tem Beleza. mais algum último assunto, Não, assim, acho que é alguma só isso coisa? mesmo. Quase a gente não falou de misto Porque hoje. se eu. Porque... Vou deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês pra finalizar. Eu Só assina. quero E o Misto Net também não. É bom. Misto Net não organiza peneira, não contrata jogador. cobra por beleza. Ó, e mais. Não é o Instagram oficial. Não vende camisa. Os caras pedindo posição oficial do misto. É Pelo amor foda, de cara. Deus, né? Mas assim, eu não contrato jogador. O Dorileu não contrata jogador. O Mix hoje tem um processo de jogador. Pegar as informações do Vê se você não Casluna. desligou seu microfone aí. Tá ligado? Oi? É porque eu recebi um tá mutado o microfone, tá mudo. Vai pra Oi, cima, oi, pra oi, cima. oi. Agora voltou. Eu vi subindo ali o trem. Aí, Voltou. beleza. Obrigado, Lucas. Tamo junto. O Ítalo não contrata, o Missunete não contrata, nem o Dorileu contrata jogador. Não adianta virar e falar assim: Dorileu me contrata, Dorileu contrata jogador tal, Ítalo contrata jogador tal. Você manda as informações do jogador que você quiser. Pode ser o Lucas Luna. Manda, Ei, esse aí o Mister não aguenta pagar, não, cara. pode mandar pra mim. Pode mandar pro próprio Missunete, que o Missunete vai encaminhar pra gente. Mas você tem que mandar o gol, tem que mandar vídeo do jogador, que tiver de informação. E pelo amor de Deus, como a gente sabe disso, tem que ter minutagem, gente. Vem com jogador que não joga há 2 anos. E outra! Que o raio-x do Misto Net E bate. outra! E outra, você que tem 21 anos, você, meu amigo, Velho, pode ter CLT, papai! Não tem peneira pra sub-25. CLT! Não tem peneira pra sub-25, beleza? passou de 20, gente. Passou de 19,5. Já pode procurar outros departamentos para trabalhar. Futebol não. Aí Cara, você passa. Eu vou passar. Meu compromisso aqui é passar para o departamento de análise de desempenho de mercado que existe dentro do Mi Sport Clube. Esse departamento analisa o jogador, as informações, o vídeo, o áudio, foto, e entrega para a comissão técnica o jogador que está apto para atuar no Mi Sport Clube. Por isso que desse elenco aqui desse ano, quem é que não jogou? Quem não jogou? Do que veio esse ano pro misto. Todos jogaram. Ah, mas um jogou abaixo. Mas ele jogou. Então todo mundo que vem pro misto joga. Não tem mais o jogador que é indicação do Ítalo e entrou no misto e não joga nada. Não existe mais isso. Então, gente, o Ítalo não contrata ninguém. Não adianta achar que eu sou amigo do presidente e vou lá dar carteirada. Não existe isso no misto. Não existe há muito tempo. Então, de novo, o misto não é o misto do Ítalo. Não é o misto do Lucas, não é o misto do Dorileu, não é o misto do Lucas Luna, não é o misto do Lucas Zoton. É o misto Esporte Clube e as regras que foram criadas para que esse clube funcione de uma forma mais profissional. São essas regras nesse quesito de contratação. Então não adianta chegar lá, e eu tenho que contratar fulano. Pode me falar, me manda a informação do jogador, nem fala. Manda. Manda. Yasmin adora mandar jogador pra mim. Eu vi jogador jogando no Paranaense. Manda. cara, Eu vi o jogador no Goiano. Manda, não tem problema. você quer falar sobre o jogador dela? Ela falou que artilheiro do campeonato ia ser Tiarinha, cara. Não, vou falar. Ah, isso, tampa a Não, cara não, não. mesmo. Pensar uma Tampa coisa. isso Peraí, mesmo, assim. não, eu preciso fazer uma meia-culpa aqui. É bastidor, até de eu ter falado isso. Antes de começar a competição, Yasmin, ela não trabalhava no misto, Claro. mas ela fazia as coisas pro misto, ela tava no Na Coruja, e quando ela foi fazer essa lista pro Na Coruja, ela veio pra mim e perguntou: Ítalo, o que você acha do artilheiro do... Ela perguntou todas as posições, eu dei minhas opiniões e tal. E o artilheiro da competição, ela virou e falou de Maria. Por Deus, tá no céu, gente. Por Deus. Por Deus. Mentira, que foi você que falou que ia Ela ser o falou de Tiarinha. Maria. Eu falei, cara, você não pode colocar tudo misto, senão os caras vão achar que você, pô, já virou funcionário do E eu clube. já cobrei ela por ela não ter colocado Ela tudo colocou o misto. de Maria. Ela colocou o de Maria e Tiarinha. eu falei, troca, porque senão vai Ah, ficar tá. muito na cara. E ela colocou, aí ela trocou pro Tiarinha. Fui eu que sou o culpado. Ela tinha colocado de Maria. Ela fez a leitura correta, eu que não deixei. Mas você tinha colocado a Tiarinha de destaque? De quê? Artilheiro. Não, mas você tinha colocado em outra coisa. Eu que falei pra você trocar.
Tá bom, então. Tá, então é isso. Eu que fiz ela alterar, eu que sou o culpado. Então tá bom. Pra não ficar na cara. Uma semana depois eu contratei ela no misto. Não, foi o misto. Que inclusive o Sarmaz também Quem foi a acertou. decepção? União, que quase caiu. Acertou de novo. E quem foi a surpresa? Chapada. Corretíssima. Talvez O tenha que você sido quer 9. comentar então no treino da menina, cara? Não, ano que vem ela não Ah, vai pelo fazer amor de Deus. Não, não pode mais. 100% Não pode mais. Tá Não pode. batizada, a boca suja, cantou parabéns pra ela. Mas eu, desde a primeira rodada, depois que eu assisti a live do Misto Net, eu pensava que esse era o pior time do Misto. Esse é o melhor time de todos os tempos. Torcedor mistense, pelo amor de Deus, pela última vez. Vou dar um exemplo claro, que eu já falei isso pra ele. Rael chegou no misto, abaixo, não conseguia performar. E todas as seleções de campeonato, o melhor lateral esquerdo foi quem? Rael, o cruel. Tenham paciência. O misto não contrata jogador por conveniência, sem saber se o cara vai jogar, sem saber se o cara vai ser craque, vai. Talvez não, cara. Mas no mínimo ele vai chegar e vai vestir a camisa sabendo exatamente onde ele tá. Vocês lembram que o Robson falou aqui pra vocês? Eu perguntei se eu ia disputar título. Os caras vêm aqui sabendo que eles vão brigar por título. Eles vêm pra cá sabendo que tem torcida chata. Eles vêm sabendo que tem uma estrutura assim assado. Então o cara não é besta e a gente também não é besta. Então, o Rael não veio por acaso. Ele teve problema físico nos últimos 2 anos da carreira dele. Hoje vocês já sabem disso. Claro. E só por isso ele não tá numa Série C. Essa que é a verdade, que bola ele tem. Tem problema físico. Então a gente sabia que ele ia performar. Assim como a gente sabia que o Robson ia performar. Cresceu muito no, Que o nos Vinícius últimos Yudi, jogos. que o Vinícius Yudi vai entrar na Série D e vai performar pra caramba. Podem me cobrar que ele... Ah, mas ele vai entrar 2 jogos abaixo porque ele tá sem jogar desde o ano passado. E aí alguns vão virar e falar assim, vocês contrataram errado, não contrataram, não sei o quê. Por que que renovou? Tenham paciência, gente. Nada aqui é por acaso. No campo, pelo menos isso, nada é por acaso. Cara, só pra gente finalizar, já que puxou aqui, o cara mandou aqui, ó. O Rael era pedreiro nos primeiros jogos, mas no terceiro já aparecia o Marcelo na lateral do Real Madrid. Gente, Inclusive um abraço pro Rael, inclusive o que o Lucas Sarmazzi fez foi uma motivação, né? Tivemos a oportunidade, inclusive, de conversar com o Dorileu, que o Dorileu veio cobrar o Sarmazzi pela fala, e você sabe o que aconteceu. Perdão, padrinho. Depois você sabe o que aconteceu no jogo depois contra o União, né? E aí a gente falou, mas foi exatamente naquele dia. Aí eu tenho uma foto dele e do Dorileu assim, então tá bom. Então eu vou te perdoar. E foi feitas as pazes ali, mas que bom que viralizou, que bom que é tudo isso. Cara, então é isso, né? É isso. Porra, de longe a maior live da nossa história aqui, né? Não tivemos o maior pico de audiência, Mas só que mas o tempo inteiro ali, sempre 60 pessoas, enfim. Muito legal, cara, muito bom falar de misto. Quero agradecer o Ítalo, agradecer a Yasmin também por ter ajudado a gente aqui, mandando mensagem para jogador. Agradecer todos que justificaram, né? Quero aqui deixar até uma menção, Esquerdinha, Straub, Joase, o Rafa, que são pessoas assim que eu gosto muito, né? Que eu tenho um contato também. Foram até pessoas que eu falei assim, cara, quando a Yasmin falou hoje, o Robson vai vir, eu falei, puta merda, nunca troquei uma ideia com o Robson, cara. Vai ser difícil, mas, cara, foi tão fácil, é tão de boa fazer isso aqui, é tão tranquilo, né? O Glycon, falei, meu Deus, o Rafa não vem, velho. Tinha tanta coisa do Rafa para puxar o Glycon, mas fluiu legal. Agradecer a todo mundo que esteve presente aqui hoje, Daniel, o professor Lucas Isoton, que gosta de uma resenha também, né? Puxou o assunto do Jonathan. Eu queria blindar, e ele puxou, né? Enfim, Robson, Glycon, presidente, obrigado também mais uma vez, né? Enfim, então agradecer toda a nossa audiência, agradecer todo mundo que está sempre aqui acompanhando a gente. Cara, não vou me estender muito, confesso que estou cansado para um cacete. São 6 horas de live aqui. Dever cumprido desde ontem. Alexandre, obrigado, meu irmão. Tá louco. Alexandre, monstro, sai lá do CPA 37, vem aqui, sabe? Tudo, vem de moto. Se chover, tá aqui. Enfim, obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido essa live aí. Quem chegou depois, volta aí, a live foi muito boa mesmo. E quem tá desde o começo, tamo junto. Obrigado mais uma vez, não tenho palavras para descrever e volto a falar.
como torcedor, eu tô vivendo o meu momento mais feliz como torcedor. Disse na live pós-título que nem Libertadores do meu Corinthians lá, nem Mundial, não chega nem aos pés do que eu vivi no domingo. E se for pro misto subir pra Série C, tendo que o meu time do eixo cair, eu tô cagando pro meu time do eixo, tá? Então, assim, um abraço pra todo mundo, um beijo, valeu geral. É, prometo que agora você vai finalizar. Eu não vou fazer o que eu sempre faço. Ah, peraí, fulano de tal. Então, um abraço pra todo mundo que vai assistir aqui depois. Véi Viagra, Cabo Hércules e todo mundo que vem lá e depois falar, ah, tem que falar de mim, tamo junto. Ah, Pedrada valeu. assistindo 2x sempre. Pedrada, assiste no DJ 2x. Pedrado, nosso advogado de Nosso segunda a sexta, advogado. final de semana é só pedrada. Foi muito bom, o melhor programa de sabadão. Parabéns, Missão. Cara, E ele fica eu, fazendo uns eu convites não aqui. vou, eu não vou nem ler, eu não vou nem ler os comentários aqui, senão eu vou começar a chorar porque eu sou chorão pra um caramba. Mas assim, muito obrigado, Sarmazzi, obrigado mais uma vez, meu presidente. Yasmin, gratidão, viu? Pela força e a nós, velho. Sarmazzi, Ítalo, não sei quem vai falar agora, Fala aí, enfim. Ítalo, aí eu finalizo. Se tiver alguma outra novidade, agradece também a galera aí que tá Eu acompanhando. quero E, inclusive, a sua presença aqui foi o que mais movimentou o chat aqui, tá? pôr tocando a lenha no presidente. Quero primeiramente parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Vocês sabem da consideração que eu tenho por vocês. Pelo Ramires também. Ramires, eu vou entregar sua camisa, calma. Presente enrolado, mas não dá cano em ninguém. É, E assim, o nosso título, gente, eu espero que ele sirva pra tirar um peso das costas do Mistense. Acredito que a torcida do Misto nunca vai ser uma torcida tranquila. A torcida do Misto tem que cobrar. Mas o que eu vi quinta-feira na Copa do Brasil é a postura do torcedor que sabe que ali tem um elenco, uma gestão, uma comissão técnica comprometidos e que sabe que vai entregar o melhor sempre. E que naquele momento aquele foi o melhor, apesar de ter sido horrível. Então, a gente precisa de vocês na caminhada para a Série C, se Deus quiser, com muita humildade. E a gente vai ganhar todos os jogos da Série D? Não. A gente vai tropeçar na Série D? Vamos. Mas nós precisamos de vocês no Dutra todos os jogos. E todos os jogos fora que a gente puder ir, vamos. Vamos porque faz a diferença. E a gente vai subir junto. Igual a gente foi campeão junto. Nós vamos subir. Nós vamos subir. Amém. E aí a gente muda o misto de patamar. Isso sim é mudança de patamar. Tal qual ser campeão estadual depois de 18 anos é mudança de patamar. E é isso, parabéns a todos. Nação Mistense, muito obrigado pelo título. Esse título é de vocês, não é nosso. Não é nosso gestão, é de vocês. É isso, parabéns e bora misto, bora misto. Seguimos trabalhando. É tempo de misto, né, presidente? Tempo de misto, É graças a tempo de misto Deus. Esporte Clube. Graças a Deus. É fácil ser E, misto nesse momento. e é isso. Vou ler essa mensagem aqui. Eu sou misto, mas é do Matheus. Eu não lembro quem. Matheus, tá sempre com a Matheus gente aí. está sempre com a gente. Eu sou misto, mas torço ainda mais pelo sucesso do misto por causa do Misto Nerd. Vejo sempre o esforço dos dois, merecem muito. Valeu, meu querido. Não só os dois, como ele já citou, Ramires, hoje, Amigos. Gustavo, que ajuda a gente também, Alexandre, Ayla, que está fazendo o nosso trabalho dentro de campo. Então, o Mistonet não somos só nós dois aqui, não é só os Lucas, não. Mas obrigado, Matheus, tamo junto, cara. E agradecer aqui, Lucas Luna. Que é isso. Tamo Sempre junto. a gente tá. Nosso presidente Ítalo, Alexandre tá aqui sempre com a gente. Yasmin, que agilizou boa parte dessa live. E todo mundo que pô, acompanhou a gente aqui, cara. Nossa audiência se manteve aí constante durante essas 6 horas de live. E é muito gratificante torcer para um time que é campeão. Né? Nós somos campeões, cara. Nós somos campeões. Não tem time melhor no estado que o nosso. E isso é a primeira vez que você viu, que eu vi, que Luna viu e que a maioria das pessoas que estão aqui viram, né? Não, ninguém, a gente nunca viveu isso. O que a gente viveu quando a gente eliminou o Operário, o que a gente viveu quando a gente eliminou o Luverdense, quando a gente eliminou o Botafogo, vai ser difícil superar. Espero que seja, espero que a gente supere, mas vai Em ser breve. difícil superar em breve. E vai ficar para sempre na nossa memória e obrigado a cada um, que o misto só existe por causa da gente, cara. Que a gente torce pra esse time. Porque Dorileu, a galera poderia muito bem começar algo do zero, do nada, mas não. Existem pessoas que tiraram o misto, não é nem do zero, do -100 e a gente
tá crescendo. E é bom demais torcer pra esse time. A gente que é apaixonado por futebol, a gente é apaixonado por esse clube. Isso, obrigado a todos. Um abraço pro Ramires, que tá falando com a gente aqui. O fundador do Misto Net desde 2007, cara. O que você fazia em 2007, Lucas Luna? Melhor não Pra falar. falar. Ramires já tava ali, ó, no blog dele, ali no site. Ramires que é um cara muito foda, referência de mistense. É isso, agradecer os nossos parceiros. Clínica Iomi, do lendário médico do misto, né? É, Doutor Luiz Alberto. o Dr. Luiz Alberto, Padilha Lanches, que fortaleceu a mente, que eu já daqui a pouco eu já vou amassar já o lanchinho. Grupo DMB que tá aqui, que deu o presente pro Lucas Zoton. Dedemate, né? Dedemate é a maior aí do Centro-Oeste aí na questão de dedetização. De um parceiro nosso aí, Ítalo Freitas, conhece? E o Dr. Gustavo Bruno tá aqui na correria dos bastidores aqui. Seu João Pedro também, que tá aqui também, ajudando aqui pra caramba a gente. Uma mulher foi embora, ele ficou aqui. E nossos sócios, cara, ajuda a gente aqui. A gente pode fazer muito mais, mas a gente precisa. Sem dinheiro não tem como fazer, então ajuda a gente aí. Planos de 50, 30 e de 15 reais por mês. Você já ajuda já o Misto Net. E é isso. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar daquele jeito, né? Daquele jeitão. Já vou fechar. E é isso. Alexandre vai tirar a foto e já vai encerrar a live pra gente.